Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com um sistema. Capítulo 121. A nova aparência de Goten era semelhante à de Trunks, mas seu cabelo e as chamas da aura ao redor de seu corpo eram verdes. Bem sucedido. Goten finalmente conseguiu se tornar Super Saiyajin 4. Ótimo. Nós definitivamente venceremos esta competição. Trunks exclamou animadamente. Eles não precisaram se preocupar. Uma vez que Goten se tornasse Super Saiyajin 4, ele poderia facilmente derrotar Jiren. Com o talento extraordinário de Goten não havia nada a temer. É incrível. Esse poder é tão forte que é sufocante. Ainda bem que Goten não é nosso oponente. Caso contrário, eu nem teria coragem de lutar com ele. Kuririn disse surpreso. Ele nunca havia sentido um Ki tão poderoso antes. Não era exagero dizer que a força atual de Goten estava muito além da de um Akaishin. Krillin, vamos deixar Jiren para Goten. Vamos eliminar os outros competidores do universo, Trunks rapidamente sugeriu. A luta entre Goten e Jiren estava além da ajuda deles, mas eles conseguiam lidar com os competidores restantes de outros universos. A maioria dos poderosos tinha sido eliminada, e aqueles que permaneceram eram de força média ou baixa. Com Majin Buu e Android 21, seu time era muito forte. Bom, Kuririn concordou imediatamente. Então, com um flash, ele atacou os outros competidores do universo. Eles se moviam como lobos entre ovelhas. Poucos conseguiam parar sua ofensiva. Enquanto isso, na plateia, Zeno e o grande sacerdote assistiam ansiosamente. Goten é realmente incrível. Ele realmente mudou para uma nova forma. Zeno dançou animadamente. Ele pensou que Goten seria eliminado por Jiren, mas a situação se reverteu rapidamente. Ele realmente se tornou mais poderoso. Esse tipo de força, temo, não é mais fraca que a de um anjo. Eu realmente não esperava que Goten fizesse um avanço em um momento tão crítico. Sua força atual não é mais fraca que a de Jiren do 11º universo. Parece provável que o 11º universo perca a próxima luta. O grande sacerdote assentiu falando sério. Era incrível para um mortal superar o nível de Akaishin e atingir uma força comparável à de um anjo. Tal talento era ultrajante. Se tivesse tempo, a força de Goten poderia até atingir o nível de Grand Priest. Desde o nascimento do universo, nunca houve um mortal tão poderoso. De acordo com Whis, Goten viveu apenas uma curta dúzia de anos, mas seu poder ultrapassou os níveis de Akaishin e Angel em uma década. Esse tipo de melhoria de força era assustador e enervante. Beerus e Shi estavam naturalmente animados. Eles sentiram o poder aterrorizante emanando de Goten. Whis, depois que Goten se transformou nessa forma Super Saiyajin 4, você consegue sentir o quão forte ele está agora? Beerus perguntou curiosamente. A força atual de Goten não é mais fraca que a minha. Se lutássemos, eu não necessariamente conseguiria derrotá-lo, Whis respondeu seriamente. O poder de Goten o chocou. Quando se conheceram, Goten não conseguia nem derrotar Beerus, mas agora, em menos de um ano, ele havia alcançado força de nível Angel. Esse tipo de velocidade de treinamento era normal. Na verdade, esse crescimento rápido não era necessariamente uma coisa boa. Muitos podem ver Goten como um perigo em potencial. As pessoas não se importariam se Goten tivesse ambições. Sua força e talento por si só poderiam ser percebidos como uma ameaça. Whis esperava que Goten pudesse conter seu talento um pouco depois do torneio do poder ou manter um perfil baixo para evitar problemas. Depois de vários meses juntos, Whis passou a considerar Goten como seu aprendiz. Naturalmente, ele não queria que Goten fosse muito chamativo e acabasse em problemas. Neste momento, no lado do 11º universo, os rostos de todos estavam pálidos. Especialmente depois que Margarita mencionou que a força de Goten não era mais fraca do que a de um anjo, toda a esperança estava perdida. Não importa o quão forte Jiren fosse, ainda havia uma lacuna entre ele e um anjo, e agora Goten era mais forte do que Jiren. Este parecia ser o destino deles como o 11º universo. Na arena, Jiren olhou para Goten com olhos sérios. Neste momento, Goten estava diante dele como um abismo insondável, mais como um vasto e ilimitado universo. Ficar na frente de Goten fez Jiren se sentir muito pequeno, e sua firme crença começou a tremer. Antes, ele tinha certeza de que Goten não poderia ser seu oponente, mas agora ele havia perdido essa confiança. O sentimento opressivo, como encarar o universo, o fez entender a lacuna entre eles. Vamos, Jiren. Essa é minha verdadeira força. Agora vamos decidir o vencedor, disse Goten levemente após se tornar Super Saiyajin 4. O poder em seu corpo era tão vasto quanto o universo, e ele estava muito confiante. Nem mesmo 12 anjos poderiam assustá-lo. Junto com sua imensa força, ele também tinha muitas habilidades poderosas, incluindo as de Majin Buu, Janemba e seu corpo imortal. Sua força havia crescido continuamente, e agora nem mesmo um anjo poderia matá-lo. Eu tenho que dizer, você realmente se tornou mais forte. Mas eu disse há muito tempo que eu absolutamente quero vencer este jogo, e eu devo vencer. Então não importa o quão forte você se torne, eu vou te derrotar. Jiren disse a Goten com um olhar muito firme. Ele participou desta competição para obter a Super Dragon Balls e trazer seu mestre de volta à vida. Ninguém poderia impedi-lo de atingir este objetivo. Sinto muito. Vou te dizer claramente, você não pode vencer esta competição. Goten disse levemente, extremamente confiante. Mesmo se houvesse mais 2 Jirens, ele não teria medo nenhum. Jiren cerrou os dentes e apareceu na frente de Goten como um fantasma, então lhe deu um soco forte no rosto. Bum!
O som baixo de colisão foi acompanhado por um impacto poderoso. A plataforma ao redor foi continuamente sacudida até virar pó, e havia cada vez menos plataformas para se pisar. Pedregulhos pairavam no Reino Nulo. O quê? Impossível. Meu ataque total não tem efeito nele? Jiren ficou estupefato após socar Goten. Ele mostrou toda sua força e acertou o rosto de Goten precisamente, mas Goten permaneceu imóvel, sua expressão inalterada. Parecia bater no metal mais duro do universo. Como eu disse, você não tem chance de vencer agora. Você não pode me derrotar. Goten inclinou o pescoço levemente, um leve sorriso surgindo no canto da boca. Ele agarrou o pulso de Jiren, e seu punho direito atingiu o estômago de Jiren como um raio, afundando mais de 10 centímetros. Estrondo. Sopro. Jiren cuspiu um bocado de sangue e seu corpo recuou violentamente, quebrando uma dúzia de pedras antes de pousar em uma na borda. Sangue transbordava continuamente de sua boca, e seu abdômen se agitava com um soco poderoso. Não, impossível. Como a lacuna pode ser tão grande? Absolutamente impossível, eu sou um guerreiro após a fusão. Enquanto Jiren abraçava seu estômago e vomitava descontroladamente, ele começou a duvidar de si mesmo. Apesar da fusão, ele ainda não era páreo para Goten. A lacuna entre eles era como um mundo de diferença, e não importava o quanto ele tentasse, era impossível fechá-la. A dor em seu abdômen o fez sentir um desespero sem precedentes. Uau! Justo quando ele estava em extrema dor e desespero, o corpo de Goten apareceu na sua frente novamente, como um deus descendo. Olhando para Jiren, que estava vomitando na sua frente, Goten falou: acabou, Jiren. É inegável que depois da fusão, você é realmente muito forte, mas ainda não é meu oponente. No entanto, você não precisa se desesperar, ainda há uma chance de fazer o que você quer em seu coração. Quando Goten terminou de falar, uma enorme bola de energia se condensou em sua palma, mirando diretamente na testa de Jiren. O quê? O que você quer dizer? Jiren perguntou, claramente confuso com as palavras de Goten. Ele acreditava que perder hoje significava a eliminação completa do 11º universo, sem chance de sobrevivência ou de reviver seu mestre. Desça. Goten não explicou mais nada. A energia em sua palma explodiu instantaneamente, engolindo o corpo de Jiren e transformando a enorme pedra sob seus pés em pó. O corpo de Jiren reapareceu nas arquibancadas do 11º universo, gravemente ferido e inconsciente. Jiren, Belmod e Toppo correram até ele. Felizmente sua vida não estava em perigo. Margarita rapidamente usou seu cajado de anjo para curar completamente os ferimentos de Jiren. Apesar da cura, o destino do universo deles estava selado. Querido, sinto muito. Não posso ajudar você, disse Margarita a Belmod e Toppo. Embora quisesse mudar esse resultado, ela não tinha habilidade ou direito. As dezenas de milhões de anos passados com você foram muito sortudos, Margarita. Obrigado pelo seu cuidado ao longo dos milhares de anos, disse Belmod, surpreendentemente calmo sobre a iminente eliminação deles. Ele olhou friamente para Goten no ringue, lamentando não ser capaz de eliminar esse mortal arrogante. Como Jiren foi eliminado tão rápido? Zeno perguntou surpreso. Goten derrotou Jiren completamente com apenas 2 ataques. Sim, Goten se tornou muito forte. Jiren não é páreo para ninguém, o grande sacerdote assentiu. Zeno-sama, todos os competidores do 11º universo foram eliminados. Agora mesmo, todos os competidores do 2º universo, do 3º universo e do 4º universo também foram eliminados. Atualmente apenas o 6º universo e o 7º universo estão no ringue. De acordo com as regras, os 4 universos com todos os seus competidores eliminados seriam os próximos a serem apagados. Se for esse o caso, vamos apagar esses 4 universos também. Zeno disse, levantando sua mão direita. Desapareça. No momento em que sua voz caiu, uma luz branca foi liberada de seu punho. Os deuses e competidores do 2º, 3º, 4º e 11º universos foram envolvidos por uma luz branca prateada. Zeno-sama, por favor, poupe nossas vidas. Por favor, poupe-nos, gritaram vários Akaishin do universo, implorando por misericórdia. Apesar de seus apelos, seus corpos desapareceram pouco a pouco, e o Reino Nulo rapidamente se acalmou. Os anjos dos 6 universos restantes ficaram, mas seus Akaishin e concorrentes desapareceram sem deixar vestígios. O outrora movimentado Reino Nulo ficou vazio. Embora esse fosse o resultado que Beerus queria, ver seus oponentes sendo eliminados um por um não lhe trouxe alegria. Apenas o 6º universo permaneceu, e dentro dele, apenas a Kefla fundida estava resistindo desesperadamente. Sua resistência foi inútil. Mesmo após a fusão, ela não conseguiu derrotar Trunks e Kuririn, muito menos Goten. Ei, Beerus! Eu não esperava perder para você novamente dessa vez. No entanto, devo admitir que o nível mortal do seu universo é realmente muito alto. Podemos nunca mais vê-lo. Eu sempre fui cético em relação a você, mas agora estou convencido. Champa, que sempre teve um relacionamento contencioso com Beerus, falou sinceramente. Neste momento de separação entre a vida e a morte, as queixas passadas pareciam insignificantes. Mesmo sendo eliminado pelo 7º universo, ele não culpou Beerus, pois isso estava além do controle do Akaishin. Champa. Beerus murmurou, olhando para seu irmão. Capítulo 122. Não finja se importar. Fico doente de ver você assim, Beerus, Champa xingou alto, mudando sua atitude imediatamente. Então ele orgulhosamente levantou seu queixo duplo. Beerus não refutou dessa vez nem revidou.
Ele sabia que esse era o último momento de Champa, e sua briga fraternal era algo que não poderia mudar nesta vida. Com o desaparecimento de 6 universos, a competição na arena estava quase no fim. Estrondo. Kuririn e Trunks explodiram com ambos os punhos, e Kefla respondeu rapidamente. No entanto, após o impacto, Kefla foi jogada para trás por dezenas de pés. Ela tinha hematomas de vários graus em seu corpo. O poder de um guerreiro fundido era formidável, mas Trunks em sua forma Super Saiyajin 4 e Kuririn, que era comparável a Trunks, não eram fáceis de lidar. Sua força combinada superava a de Goku e Vegeta. Sob essa forte aliança, até mesmo um lutador fundido como Kefla lutava. Kamehameha. Flash final. Após repelir Kefla, Kuririn e Trunks desencadearam seus ataques mais fortes sem hesitação. Nessa luta, apenas um universo estava destinado a sobreviver. Eles tinham que dar tudo de si por seus entes queridos, pela Terra e para serem dignos de Goten. Kefla imediatamente reuniu energia para revidar. As 3 energias colidiram, uniformemente combinadas por meio minuto. Conforme Kuririn e Trunks intensificaram seus esforços, a situação virou. Depois de alguns segundos, seus fluxos de energia atingiram Kefla, fazendo-a cair em Caulifla e Kali. A pedra sob seus pés se estilhaçou, e eles caíram no Reino Nulo, reaparecendo nas arquibancadas do 6º universo, significando sua eliminação. Com os competidores do 6º universo eliminados, o final era esperado. Zeno e Grand Prix permaneceram calmos, pois esse resultado era inevitável após a descoberta de Goten. Bang! Bang! Enquanto Caulifla e Kali caíam nas arquibancadas da audiência do 6º universo, Caulifla parecia envergonhada. Ela olhou para Champa e disse, sinto muito, Champa-sama. Eu estava muito confiante de novo. Ela esperava ser a lutadora mais chamativa, mas acabou perdendo vergonhosamente. Ela nem teve a chance de lutar com Goten. Ei, vocês sempre foram assim. Esse resultado estava dentro das minhas expectativas, e não há nada para ficar bravo. Já que vocês perderam, esperem para serem apagados, Champa disse calmamente, sem causar problemas ou implorar. Ele sabia que era tudo em vão. Ninguém poderia mudar a decisão de Zeno. Droga! É uma pena que não tenhamos derrotado aqueles caras, Caulifla disse, olhando para os lutadores do 7º universo. Ela não tinha medo de ser apagada, seu maior arrependimento era não ter tido uma boa luta com Goten. Neste momento a voz do grande sacerdote ecoou. 6º universo, todos os competidores foram eliminados. Zeno-sama, a competição acabou, e o vencedor final é o 7º universo. Acabou tão cedo? Bem, foi muito agradável de assistir. Já que o 6º universo foi eliminado, de acordo com as regras, ele deve ser apagado. Zeno levantou sua mão direita alto novamente. Com um aperto leve, uma luz branca prateada brilhou instantaneamente, cobrindo todos no 6º universo com uma luz branca prateada. Adeus, magro. Champa acenou para Beerus, então mostrou a língua de brincadeira. No segundo seguinte, os corpos de todos no 6º universo desapareceram. Ele ainda age como um péssimo perdedor até o fim. Beerus cerrou o punho com força, seu coração mais pesado do que o de qualquer outro. Champa era seu irmão, e embora eles sempre brigassem, o ditado sangue é mais espesso que água não podia ser mudado. Vendo seu irmão desaparecer assim, ninguém ficaria feliz. Champa-sama. Vados murmurou com alguma relutância. Embora nem sempre fosse agradável estar perto de Champa, pois ele era preguiçoso e gordo, eles estavam juntos há centenas de milhões de anos. Agora, subitamente separados, ela se sentia um pouco triste. Mas como um anjo, ela sabia que não deveria ter emoções tão redundantes. Zeno-sama, todas as lutas acabaram. De acordo com as regras anteriores, o universo que vencer no final terá a chance de fazer um pedido ao Super Shenron. Devemos invocar o Super Shenron agora? Perguntou o grande sacerdote a Zeno. Ele não sabia que desejo Goten faria dessa vez. Ele e Zeno já tinham discutido esse assunto. Não importa qual universo vencesse, havia apenas um desejo que eles poderiam fazer: restaurar todos os universos apagados. Se o competidor que venceu o torneio egoisticamente desejasse o contrário, os outros universos não seriam restaurados, e o universo que desejava também seria apagado. Esses universos eram originalmente aqueles com um nível abrangente relativamente baixo, e Zeno tinha pensado em apagá-los há muito tempo. Essa competição era uma oportunidade para todos os universos. Ok. Já que o 7º universo ganhou a vitória final, por favor, grande sacerdote, invoque Super Shenron. Zeno assentiu. Ele então voltou sua atenção para Goten e os outros. Ele estava muito curioso sobre que tipo de desejo Goten faria. A intuição lhe disse que Goten não era apenas talentoso, mas também ambicioso. Ele não sentia que Goten faria um desejo altruísta para restaurar os universos apagados. Talvez hoje, os 8 universos participantes seriam completamente eliminados. Ok, o grande sacerdote assentiu. Com um leve aceno de seu cajado, 7 enormes Super Dragon Balls apareceram no Reino Nulo, suspensas no ar. Depois que o grande sacerdote falou o canto para invocar o dragão, as 7 enormes Super Dragon Balls exalaram uma luz dourada deslumbrante. Imediatamente depois, a luz dourada condensou-se em Super Shenron. Super Shenron apareceu na visão de todos, ainda ridiculamente grande, fazendo com que todos se sentissem menores que pó. O grande sacerdote olhou para Super Shenron solenemente. Até Zeno pulou do trono para olhar para Super Shenron. Essa cena fez Goten se sentir incrível.
Zeno era o Deus Supremo em todos os universos, o ser mais poderoso dessa dimensão. De acordo com rumores de sua vida passada, se o Deus Dragão Zalama fosse realmente apenas o antigo grande sacerdote, então Zeno não se importaria com Super Shenron de forma alguma. E o Super Shenron criado pelo Deus Dragão Zalama deveria mostrar medo e respeito depois de ver Zeno, assim como Shenron da Terra mostrou a Beerus. Mas a cena atual era diferente. Zeno foi extremamente educado com Super Shenron, e Super Shenron não demonstrou medo ou admiração ao enfrentar Zeno. Viz, que tipo de desejo você acha que o garoto Goten vai fazer? Beerus perguntou curiosamente. Ele não conseguia entender Goten de jeito nenhum. Ele não sabia o que estava acontecendo em sua mente. Ele sempre sentiu que Goten era muito misterioso, além de ser poderoso. Parecia que muitas coisas estavam sob seu controle. Eu também não sei, Beerus-sama. No entanto, de acordo com meu palpite, Goten fará um desejo para se tornar mais forte, especulou Viz. Desde que conheceu Goten, sua força vinha aumentando dia a dia, e seu desejo por força parecia exceder em muito o dos outros. Uma oportunidade tão boa, ele deveria fazer um desejo para se tornar mais forte. Acho que não. Embora Goten anseie por se tornar mais forte, os Saiyajins não querem se tornar mais fortes dessa forma. Goku sorriu e disse a Beerus e Viz. Embora não conhecesse Goten muito bem, ele pensou que Goten não faria tal desejo. Vegeta concordou, desta vez, Kakaroto e eu pensamos da mesma forma. Como um Saiyajin, eu absolutamente desdenho me tornar mais forte dessa forma. No entanto, eles não eram Goten, então eles não podiam saber o que ele pensava. Mais importante, embora o desejo de Goku e Vegeta por poder fosse forte, eles nunca consideraram ir contra Kaishin ou Angel. Eles nunca pensaram que um dia lutariam contra Zeno e os outros. Mas Goten tinha que pensar sobre essas coisas. Se eles não tivessem força suficiente, seu sétimo universo poderia ser eliminado hoje. Para evitar isso, ele faria qualquer coisa. O orgulho Saiyajin não era tão importante para ele quanto a vida. Goten, você ganhou o prêmio final, então você também tem a chance de fazer um pedido para Super Shenron. Agora, vocês 6 ainda estão no ringue, então vocês podem discutir qual pedido vocês querem fazer, o grande sacerdote disse calmamente, olhando para Goten e os outros na pedra. Na realidade, todas as decisões estavam nas mãos de Goten. Goten, que desejo você quer fazer? Kuririn perguntou curiosamente. Trunks e Gohan também estavam bem curiosos. Depois de finalmente vencer essa luta, qual seria o desejo final de Goten? Goten sorriu ironicamente para a pergunta de Kuririn. Este torneio de poder foi projetado por Zeno e o grande sacerdote, e eles já haviam planejado o resultado final. Se o desejo não fosse feito de acordo com suas expectativas, os 8 universos seriam eliminados. Embora ele quisesse desejar mais força, ele sabia que fazer isso resultaria no 7º universo sendo apagado. A única maneira de sobreviver era desejar restaurar os universos apagados. Vocês já discutiram isso? Se sim, por favor expressem seu desejo. A voz do grande sacerdote soou novamente. Vamos, qualquer desejo pode se tornar realidade. Você pode dizer o que quiser, Zeno disse com um sorriso. Apesar de sua aparência ingênua e inofensiva, ninguém o subestimou. Ele tinha acabado de cerrar os punhos e destruído 7 universos. Zeno-sama, meu desejo é simples. Vendo a destruição de 7 universos agora, me sinto péssimo. Embora eu não concorde com alguns dos Akaishin, bilhões de vidas em um universo são inocentes. Então meu desejo é, os universos que foram apagados agora podem ser restaurados? Goten disse respeitosamente. O quê? Goten, como você pode fazer tal desejo? Esta é uma oportunidade rara, até mesmo uma pequena melhora na força é boa. E aqueles universos foram apagados pelo próprio Zeno-sama. Se você fizer isso não é bom. Gohan disse, preocupado que o desejo de Goten contradissesse Zeno. Não se preocupe, eu tenho minhas próprias ideias, Goten respondeu levemente. Vendo sua confiança, eles pararam de questionar. Eles sabiam que Goten tinha suas razões. Beerus e Viz ficaram bastante surpresos, assim como os anjos de outros universos. O anjo Marcarita do 11º universo ficou especialmente chocado. Belmont queria eliminar o 7º universo e matar Goten, mas Goten retribuiu a maldade deles com gentileza usando seu desejo de reviver os 7 universos apagados. Ninguém no multiverso provavelmente faria tal coisa. Embora fossem conhecidos como guerreiros justos, nenhum se igualava ao nível de gentileza de Goten. Aquele garoto Goten, eu nunca pensei que ele faria tal pedido. Parece que terei que olhar para ele com admiração de agora em diante, disse Beerus surpreso, mas feliz com o pensamento de seu irmão Champa sendo ressuscitado. Capítulo 123. Isso mesmo. Beerus-sama. Viz ficou bastante surpreso com isso. Ele pensou que o desejo de Goten seria definitivamente se tornar mais forte ou se dar certas habilidades. Mas inesperadamente, seu desejo era restaurar todos os universos que acabaram de ser apagados. Isso era realmente incrível. Até Zenão e o grande sacerdote mostraram descrença em seus rostos. Goten, você sabia que o Super Shenron pode conceder qualquer desejo? O grande sacerdote perguntou com alguma descrença. Você não fez um desejo para si mesmo, mas para restaurar os universos que desapareceram agora. Tem certeza de que esse é seu desejo? Afinal, ele não conseguia acreditar quando Goten expressou tal desejo. Mortais sempre foram relativamente gananciosos por natureza. Um desejo tão altruísta era inesperado. Sério? Sério? Goten, você realmente quer fazer esse desejo? Zeno também perguntou curiosamente.
Ele nunca pensou que alguém faria tal desejo, especialmente Goten, que havia vencido no final. Era como se Goten soubesse o que ele havia discutido com o grande sacerdote de antemão. Sim, Zeno-sama, Daishinkan-sama, Goten assentiu seriamente. Este é meu desejo. Todos que foram apagados agora serão restaurados. Seu tom era sério, enfatizando que ele pretendia ressuscitar todas as pessoas que foram apagadas agora, não todos eliminados por Zeno. Restaurar todos poderia causar uma turbulência significativa no multiverso. Ok, já que você tem certeza de que esse é o desejo, eu vou te ajudar a realizá-lo imediatamente. O grande sacerdote sorriu e assentiu. Ele então transmitiu o desejo para Super Shenron. Ok, o seu é bem simples. Super Shenron concordou imediatamente. Uma luz escarlate brilhou em seus olhos e no segundo seguinte, os 7 universos que tinham desaparecido reapareceram em seus lugares originais. Ok, eu realizei seu desejo. Adeus. Depois que a voz de Super Shenron caiu, ele instantaneamente se transformou em 7 raios dourados de luz e desapareceu no Reino Nulo. Nesse momento, todos que tinham acabado de ser ressuscitados ficaram chocados. Eles tinham sido realmente completamente eliminados por Zeno. Então por que foram revividos agora? O que? O que está acontecendo aqui? Por que fomos ressuscitados? Zeno-sama não nos exterminou agora mesmo? Champa olhou surpreso para Vados ao seu lado e perguntou. Champa-sama, você realmente foi completamente eliminado por Zeno-sama antes? Vados explicou seriamente. Mas agora mesmo, Daishinkan-sama invocou Super Shenron, e como vencedor final deste torneio de poder, o desejo do 7º universo era restaurar todos os universos que foram apagados agora. Então você foi ressuscitado. Desta vez, você tem que agradecer a Goten do 7º universo. Vados ainda não conseguia acreditar na decisão de Goten. Muitos Akaishin o tinham como alvo. Se fosse uma pessoa comum, eles não desejariam reviver esses deuses. Mas Goten foi capaz de ignorar queixas passadas. Tal gentileza não era comum. Você deve estar brincando. Na verdade, foi aquele garoto do 7º universo que nos trouxe de volta à vida? Como isso é possível? Ele deveria logicamente nos odiar. Champa achou difícil acreditar nas palavras de Vados. Eles já tinham Goten e o 7º universo como alvo antes. Aquele garoto não parecia o tipo de pessoa que retribuiria malícia com gentileza. Acredite ou não, essa é a verdade de qualquer maneira. Vados parou de explicar. Beerus, o que diabos você está fazendo? Por que você faria um desejo tão estranho? Champa olhou para Beerus imediatamente e perguntou. Ele pensou que devia ser o desejo de Beerus porque ele não conseguia acreditar que era de Goten. Como eu saberia? Esse desejo foi originalmente decidido por Goten. E para ser honesto, eu também fiquei surpreso, disse Beerus impotente. Ele nunca tinha pensado em fazer tal desejo porque isso poderia potencialmente desagradar Zeno. Afinal, o próprio Zeno havia apagado os 7 universos anteriores. Voa Aya. Caulifla olhou para Kali animadamente e então olhou para Goten no ringue seriamente. Eu realmente não esperava que fosse Goten do 7º universo que nos revivesse, ela disse em voz baixa. Parece que subestimei os Saiyajins do 7º universo. Eles não só têm um poder mais forte do que nós, mas também um coração muito maior do que o nosso. Se essa luta tivesse terminado com a vitória do 6º universo, ela não teria feito um desejo tão altruísta. Nesse aspecto, Goten era obviamente muito melhor do que eles. Sim, irmã, isso é ótimo. Kali também estava emocionado. Goten, você é a primeira pessoa que admiro, disse Hit, olhando para Goten. O que aconteceu agora fez muitos Akaishin e Kaishin de outros universos se sentirem muito gratos a Goten. Embora fossem deuses, eles também tinham corações cheios de gratidão. Desta vez, o torneio do poder foi originalmente organizado por Zeno e o grande sacerdote. A regra de que se você perder você será apagado também foi definida pelos dois. O 7º universo era como os outros, apenas um competidor comum. Então, mesmo que eles tenham sido apagados no final, isso não teve muito a ver com o 7º universo. Depois de ser eliminado, Goten conseguiu fazer um desejo para trazê-los de volta à vida. Isso já era uma grande gentileza. Claro, algumas pessoas pensavam assim, mas outras não. Elas culpavam Goten por tudo que foi apagado e até se sentiam humilhadas. É inacreditável que tenhamos ressuscitado novamente. O que é ainda mais inacreditável é que foi Goten do 7º universo que desejou nos trazer de volta à vida, disse Toppo, olhando para seu corpo recuperado com extrema surpresa. Para ser honesto, ele nunca sonhou que Goten faria um desejo para trazê-los de volta à vida. Desde o início desta luta, o 11º universo continuou mirando no 7º universo. E embora eles se chamassem de soldados do orgulho, guerreiros justos, se tivessem vencido o campeonato final, não havia dúvida de que eles nunca fariam um desejo tão altruísta. Dessa vez a performance de Goten foi um pouco inesperada. Para ser honesto, até eu me sinto muito curioso. Até Whis, que conhece melhor o 7º universo, parece obviamente surpreso com esse resultado, acrescentou Margarita. Era preciso dizer que só por causa desse desejo, a favorabilidade de outros universos em relação ao 7º universo aumentou muito de repente. Neste momento, Jiren parecia estar pensando em algo. Depois de um tempo ele finalmente disse, finalmente entendi porque Goten disse que ainda há uma chance. Acontece que quando ele estava lutando comigo, ele já havia determinado seu desejo em seu coração. Estou realmente envergonhado de admitir isso. Afirmamos ser guerreiros justos todos os dias, mas não somos tão bons quanto Goten. Ele é um guerreiro admirável.
As palavras de Jiren fizeram todos os competidores do 11º universo ficarem sérios, e todos eles assentiram. Eles concordaram com o que Jiren disse. Na verdade, cada um deles era um guerreiro justo. Só que nessa luta suas posições eram diferentes. Então nessa luta, não havia vilões absolutos. Apenas posições diferentes. Eles só queriam desesperadamente manter seu universo vivo. No entanto, o rosto de Belmod ainda estava sombrio e assustador. Embora ele tenha voltado dos mortos por causa de Goten, ele nunca esqueceria a humilhação que aquele mortal lhe deu. Belmod não era o único com tais pensamentos, outros deuses sentiam o mesmo. Neste momento, na plateia, de pé sobre Zeno e o grande sacerdote falou, todos, parabéns por serem capazes de ressuscitar novamente. Por tudo isso, vocês devem a Goten do 7º universo. Porque foi ele quem tirou vantagem do desejo do Super Shenron e ressuscitou todos vocês. Ao mesmo tempo, todos no 7º universo também devem se sentir sortudos. Antes deste torneio de poder começar, Zeno-sama e eu discutimos como lidar com os universos cujo nível mortal era muito baixo. A decisão anterior de Zeno-sama foi apagar diretamente todos os 8 universos de vocês. Algum tempo atrás, Zeno-sama descobriu a competição entre o 7º universo e o 6º universo. Ele sentiu que tal competição era muito interessante, então ele realizou esta competição e deu a vocês uma maneira de sobreviver. Bem no começo desta competição, eu discuti com Zeno-sama. Se o universo que vencer no final tiver outros desejos por egoísmo, então todos os 8 universos de vocês seriam apagados. Eu tenho que dizer que todos são muito sortudos. O desejo do competidor Goten do 7º universo é exatamente como esperávamos. Então você tem uma chance de sobreviver, e o 7º universo também tem uma chance de sobreviver. O grande sacerdote explicou diretamente os planos anteriores dele e de Zeno. Seu discurso fez todos os deuses e competidores tremerem. Aconteceu assim. Nós quase fomos apagados. Graças a Goten por fazer tal desejo, nós sobrevivemos. Beerus e os outros perceberam de repente. Ou seja, mesmo se eles tivessem vencido o campeonato final, se os competidores de destaque fossem muito egoístas e desejassem apenas se beneficiar, então os 8 universos ainda seriam apagados. De fato é. No entanto, estou um pouco desconfiado agora. Goten sabia sobre as intenções de Zeno-sama e do grande sacerdote antes de nós? Viz disse curiosamente. Antes, ele sentia que tal desejo estava um pouco fora de sintonia com o caráter de Goten. Agora, depois de ouvir a explicação do grande sacerdote, sua suspeita ficou ainda mais forte. Neste momento, os deuses e os concorrentes de outros universos também se sentiram sortudos do fundo de seus corações. Felizmente, foi Goten do 7º universo que ganhou o prêmio final. Se a vitória tivesse ido para qualquer outro universo, eles poderiam ter sido completamente eliminados há muito tempo. A abordagem de Zeno e do grande sacerdote era realmente difícil de se proteger. Certo. Anuncie outra notícia para todos. O grande sacerdote continuou. Por causa do desempenho excepcional do 7º universo no torneio do poder e do desejo feito pelo competidor Goten, o nível mortal abrangente do 7º universo foi melhorado. Então, a classificação abrangente de mortais no 7º universo agora é a 4ª de baixo para cima. Para tal resultado, todos os universos não tinham opinião. Mesmo que o 7º universo se tornasse o primeiro no ranking geral, eles não se importariam. Os competidores do 7º universo tiveram um desempenho muito deslumbrante neste torneio do poder. Zeno-sama, você tem alguma outra ordem? Perguntou o grande sacerdote. Não mais. Foi um prazer assistir à luta de hoje. Acho que quero descansar um pouco agora. Vamos todos voltar. Zeno balançou a cabeça e disse. Depois de assistir à luta por tanto tempo, era hora de um bom cochilo. Ok. O grande sacerdote assentiu imediatamente. Então ele se virou para todos e disse, todos por favor, voltem. Sim, Zeno-sama, Daishinkan-sama, todos os deuses e competidores assentiram rapidamente. Eles não queriam mais ficar naquele lugar perigoso, temendo que pudessem ser apagados de repente novamente. Imediatamente depois, todos os deuses e competidores foram enviados de volta para seus respectivos universos pelo grande sacerdote. Depois que todos deixaram o reino nulo, Zeno olhou para o grande sacerdote e perguntou, Grande sacerdote, o que você acha de Goten do 7º universo? Zeno-sama, Goten é muito forte e talentoso. Não é exagero dizer que ele existe no ápice dos mortais. Estima-se que nos éons vindouros, um mortal tão poderoso não aparecerá. O grande sacerdote respondeu seriamente. Suas palavras eram verdadeiras. Em centenas de milhões de anos, nunca houve um mortal tão poderoso quanto Goten. Seu talento era realmente extraordinário. Em pouco mais de uma dúzia de anos, ele possuía poder além do nível de um anjo. Se tivesse tempo suficiente para praticar, superar o próprio grande sacerdote poderia não ser impossível. Embora Goten não tenha demonstrado isso no torneio do poder, o grande sacerdote podia sentir o ki divino da destruição em seu corpo. Ok, Goten é realmente forte. Mas eu sempre consigo sentir que ele é diferente dos outros, como se ele tivesse uma aura muito misteriosa, Zeno disse seriamente, embora um pouco incerto. Ele não conseguia perceber o que era aquela aura misteriosa, mas ela o intrigava. Zeno-sama, eu realmente sinto o mesmo. Acho que é muito difícil chegar a esse nível com apenas o talento de um mortal. O grande sacerdote assentiu imediatamente. Ele já teve esse sentimento antes, mas sempre foi incerto.
Esqueça. Não vamos discutir essas coisas por enquanto. Na verdade, depois que esse torneio de poder terminou, eu tive uma ideia. Que é fazer de Goten o Daikashin. O que você acha? Zeno perguntou. Ele sentia que Goten era tão poderoso que tinha o direito de se tornar um grande deus da destruição, um nível abaixo do grande sacerdote. Em termos de força apenas, não há de fato candidato mais adequado do que Goten em todos os universos. Se Zeno-sama tem tal ideia, então acho que esse assunto é viável. O grande sacerdote congelou por um momento, então assentiu. A força de Goten realmente havia superado completamente o nível de um Akaishin. Com o tempo, estimou-se que mesmo seres no nível de um anjo não seriam seus oponentes. Então, era compreensível que ele se tornasse o Daikashin. Afinal, neste mundo, a força era a coisa mais importante. Capítulo 124. Sério? O grande sacerdote também pensa assim, certo? Zeno perguntou animadamente após ouvir que o grande sacerdote concordava. Se for esse o caso, então esse assunto deve ser decidido primeiro. Zeno estava emocionado. Se Goten pudesse se tornar o grande deus da destruição, talvez ele pudesse ficar ao seu lado por muito tempo. Ele não sabia o porquê, mas depois de conhecer Goten, tudo pareceu mais divertido. Talvez depois de se tornar o grande deus da destruição, as coisas não seriam tão chatas. Ok, Lord Zeno, você pode decidir esse assunto, disse o grande sacerdote respeitosamente. Embora ele fosse temido por todos os deuses como o grande sacerdote, na realidade, ele era apenas um mordomo de Zeno. Seu status era similar ao de um anjo. Ele podia dar muitos conselhos a Zeno, mas não podia tomar decisões por ele. Bem, mas estou com um pouco de sono agora. Deixe Goten vir quando eu acordar, disse Zeno, esticando a cintura. Depois disso, todos retornaram ao templo de Zeno, e o torneio do poder terminou oficialmente. Enquanto isso, todos no sétimo universo foram enviados de volta ao reino do deus da destruição em seu universo. Goten, obrigado por isso, disse Beerus sinceramente. Se você não tivesse vencido o jogo e feito esse pedido, nossos 8 universos teriam sofrido dessa vez. Eu realmente não esperava que Lord Zeno e o grande sacerdote nos testassem assim. Se o 11º universo tivesse vencido a partida final, seu egoísmo teria levado à destruição dos 8 universos. Beerus estava genuinamente grato. Quando ele competiu contra o 6º universo da última vez, ele já estava grato a Goten. Se não fosse por Goten rejeitar o pedido de Zeno e se tornar o deus da destruição do 7º universo, Beerus poderia ter se transformado em poeira cósmica, e até mesmo sua alma teria deixado de existir. Dali em diante, Beerus considerou Goten seu melhor amigo e benfeitor. Não há nada a agradecer, Beerus. Eu também salvei a Terra e todos com quem me importo, então você não precisa me agradecer, Goten sorriu. Se ele não fosse um transmigrador, as coisas teriam sido perigosas dessa vez. Mas, felizmente, ele conhecia o plano de Zeno e do grande sacerdote. Desta vez, ele salvou o dia e evitou o apagamento. Seu desejo por força ficou mais forte. Com força absoluta, ele não teria temido nada hoje. Ele não precisaria aderir aos caprichos de Zeno e do grande sacerdote. Embora eles pudessem não ter más intenções, ele não gostava da sensação de seus caprichos controlando tudo. Algum dia, eles poderiam chamá-lo novamente. De qualquer forma, você salvou o universo inteiro dessa vez. De agora em diante não importa o que aconteça, enquanto eu puder ajudar, eu nunca vou recuar. Beerus disse com justiça. Goten salvou sua vida 2 vezes. Se uma crise futura surgisse, ele ajudaria sem hesitação, mesmo que isso custasse sua própria vida. Embora ele temesse a morte, ele se considerava um deus leal. Então eu agradeço por essa ajuda antecipadamente. Goten disse sinceramente, sentindo a amizade genuína de Beerus. Ele não tinha muitos amigos verdadeiros neste mundo. Kuririn era um, Trunks quase outro, e talvez agora Beerus também. Ele acreditava que relacionamentos eram simples. Se você me tratar bem, eu te tratarei bem. Se você quiser me machucar, eu me defenderei machucando você. Eles conversaram brevemente antes de Goten retornar à Terra com eles. Goku e Vegeta planejavam continuar treinando no reino do deus da destruição. Mas Goten prometeu a Xixi que traria Goku e Gohan de volta para uma reunião de família em 2 dias. Ele não podia quebrar essa promessa. Depois de pensar um pouco, Beerus e Whis também escolheram ir para a Terra. Eles estavam preocupados com o torneio do poder e não tinham gostado da comida. Esta era uma oportunidade perfeita para aproveitar comida deliciosa com confiança, sabendo que Zeno não faria uma competição dessas tão cedo. Monte Pauzu. Goku Gohan. O halo acima de suas cabeças desapareceu, e vocês realmente ressuscitaram. É ótimo. Xixi os abraçou animadamente após ver Goku e Gohan na sua frente. Após 9 anos de separação, eles finalmente se reuniram. Após esse reencontro, eles nunca mais se separariam. Ok, Xixi. Acabei de participar da competição e consumi muita energia. Agora meu estômago está roncando de fome. Você pode fazer algo para comer primeiro? Goku deu um tapinha nas costas de Xixi e depois coçou a cabeça, envergonhado. Ok, espere um momento. Videl e eu prepararemos algo imediatamente. Xixi concordou rapidamente e foi preparar a comida. O pai e o filho também desfrutaram de um raro reencontro. Para ser honesto, eles nunca tinham se sentado na mesma mesa juntos. Goten, você está realmente melhorando agora. Eu não esperava que sua força chegasse ao ponto em que tivéssemos que admirá-lo, Goku disse, satisfeito. Não havia inveja ou ciúmes, apenas pura felicidade para seu filho. Era realmente gratificante ser o mortal mais poderoso do universo.
Goten, estou curioso. Como diabos você treina? Como sua força pode se tornar tão poderosa? Quando Papai e Vegeta estavam no submundo, eles treinavam dia e noite sem nenhuma folga. Mas por 8 anos, eles só atingiram o pico do Super Saiyan 3 e Super Saiyan 2. E você se tornou tão poderoso sem o treinamento de ninguém? Gohan perguntou curiosamente. Essa era uma questão que ele sempre se perguntou. Logicamente, ambos eram filhos de Goku, então o talento deles não deveria ser tão ruim. Mas a força atual de Goten já havia superado o Deus da Destruição. No entanto, mesmo com o treinamento de Whis, a força de Gohan havia acabado de chegar ao Super Saiyan Blue. Essa lacuna às vezes o fazia se sentir estranho. Eu também não sei o que te dizer. De qualquer forma, continuei treinando e fiquei tão forte. Goten deu de ombros e respondeu superficialmente. Afinal, ele não podia contar a eles sobre o sistema em seu corpo. Mesmo se contasse, eles poderiam não acreditar. Ambos pareciam desamparados, sem saber como continuar a conversa. O que significa se tornar tão forte depois do treinamento? Eles treinaram desesperadamente por algum tempo, mas nunca se tornaram tão fortes. A propósito, Goten, estou ainda mais curioso sobre o porquê da aura que ao redor do seu corpo ficar verde vibrante quando você se torna um Super Saiyajin. Esse visual é exatamente igual ao do Saiyajin Bros que você conheceu na Galáxia do Sul. O que está acontecendo? Sua linhagem Saiyajin sofreu mutação? Gohan perguntou novamente. Não era impossível para uma linhagem sofrer mutação. Tanto ele quanto seu pai tinham um sangue Saiyajin comum, mas a linhagem de Goten parecia ter sofrido mutação. Eu não sei muito sobre isso. Quando lutei com Janemba da última vez, fiquei muito bravo, e fiquei assim depois de me transformar. Quanto ao que aconteceu no meio, eu não entendo. Goten balançou a cabeça e continuou a responder superficialmente. Goku e Gohan só podiam escolher acreditar nele. Afinal, eles sentiam que Goten não mentiria para eles. E às vezes essas coisas eram realmente obscuras. Uma hora depois, uma mesa de iguarias estava pronta. A comida de xixi era muito do agrado de Goku. Uma grande mesa de pratos foi devorada em pouco tempo. Alimentar 3 Saiyajins era realmente caro. O tempo passou dia após dia. Metade de mês passou num piscar de olhos. Apenas alguns dias atrás, Goku e Vegeta não aguentavam mais a vida chata. No final, eles escolheram ir para o reino do Deus da Destruição para continuar seu treinamento. Depois de participar do Torneio do Poder, eles sabiam que havia inúmeras pessoas fortes no universo, muitas mais fortes do que eles. Não querendo ser superados, eles naturalmente escolheram melhorar sua força desesperadamente. Talvez eles não pudessem superar Goten nesta vida, mas pelo menos eles não podiam deixar a distância entre eles crescer muito. Embora Xixi e Bulma fossem bem contra, os Saiyajins eram realmente teimosos quando decidiam treinar e não conseguiam ser raciocinados. No final, eles só podiam concordar em deixá-los ir para o reino do Deus da Destruição, mas com uma condição. Eles deveriam voltar pelo menos 2 vezes por mês. Gohan e Trunks também o seguiram para o reino dos deuses para treinamento. Nessa época no Monte Pauzu, Goten estava aproveitando uma vida rara e tranquila. Ele não treinou por alguns dias, preferindo relaxar por um tempo. Ele sabia que sua força ainda estava longe de Zeno e do grande sacerdote, mas treinar cegamente e forçar os limites de seu corpo nem sempre era uma boa ideia. Às vezes, um pouco de relaxamento era necessário. Além disso, com sua linhagem lendária e potencial desenvolvido por Super Shenron, sua força aumentaria dia a dia, mesmo sem treinamento diário. Goten, você se lembra do que me disse na noite anterior a ir para aquele torneio? Videl falou de repente. Depois daquela noite, ela estava esperando Goten voltar. Mas com Goku e Gohan retornando juntos, ela não teve coragem de mencionar isso. Agora que eles foram treinar no reino do Deus da Destruição, ela tinha tempo para trazer isso à tona. Esta era a melhor oportunidade para acelerar o relacionamento deles, e ela não podia perdê-la. Claro, eu lembro. Eu disse que depois que o Torneio do Poder acabasse, eu te levaria em um tour para outros planetas. Eu estava ocupado alguns dias atrás, então ignorei esse assunto. Se você estiver pronto, vamos amanhã. Goten rapidamente assentiu com um sorriso. Ele sempre manteve essa promessa em seu coração e não a esqueceu. Era só que havia muitos assuntos triviais para resolver recentemente, então ele ainda não a havia cumprido. Claro, estou pronta. Estou pronta há muito tempo, Videl assentiu alegremente. Ela estava muito animada. Durante esse tempo, ela estava se preparando todos os dias, sempre pronta. Ok, conte para a mamãe depois que você voltar. Vamos partir amanhã de manhã. Goten assentiu com um sorriso. Depois de tanto tempo, ele tinha aceitado Videl completamente. Não era uma opção continuar procrastinando assim, e era injusto com Videl. Agora, era hora de finalizar o relacionamento deles. Tudo bem, vou buscar comida para a viagem agora. Ouvi de Goku alguns dias atrás que a comida em outros planetas é terrível. Videl assentiu rapidamente e foi preparar a comida alegremente. Observando-a, um sorriso apareceu no rosto de Goten. Agora com 15 anos, e tendo sido um adulto em sua vida anterior, ele havia atingido a idade para considerar as questões sobre amor e relacionamentos. Tinha que haver algum tempero para os dias chatos de treinamento e ficar mais forte. Enquanto isso, no 11º universo, Belmont sentou-se no topo de uma montanha em transe enquanto Margarita treinava o candidato a Deus da Destruição, Toppo. Após o Torneio do Poder, Toppo percebeu que sua força era muito fraca para a posição de Deus da Destruição.
Então ele pediu a Margarita para treiná-lo para ser mais forte, qualificando-o para a posição. Belmont não se importou com isso. Sua expressão estava muito séria desde que ele voltou do Reino Nulo. Maldito mortal, não pense que serei grato a você por restaurar o 11º universo. A humilhação que você me causou antes, eu nunca perdoarei. Eu nunca deixarei você ir. Belmont sorriu maliciosamente para si mesmo. Ele nunca deixaria Gotham do 7º universo escapar impune. Ei, a obsessão do Lord Belmont está um pouco profunda demais agora. Se continuar assim, temo que não será uma coisa boa. Talvez custe a vida dele. Margarita pensou consigo mesma. Ela sabia o que Belmont estava pensando. Ele ainda estava remoendo sua derrota para Gotham no Templo de Zeno. Para ele não era uma coisa boa porque a força de Gotham havia ultrapassado em muito o nível de um deus da destruição. A coisa mais sensata a fazer era esquecer completamente, mas ela não conseguiu persuadir Belmont, que estava obcecado demais. Espero que Lord Belmont não faça algo estúpido. Margarita murmurou suavemente, continuando a treinar topo. Assim que ela estava começando a continuar o treinamento, um misterioso portal dimensional apareceu no céu do reino dos deuses. Imediatamente uma figura emergiu do portal. A pessoa tinha cabelos brancos prateados, estilizados como os de um Saiyajin depois de se tornar Super Saiyajin, com uma pitada de franjas brancas prateadas na frente das sobrancelhas. Como um anjo, ele tinha pele azul clara e pupilas roxas claras, usava uma capa preta e tinha um sorriso caloroso no rosto. Sua aparência e estilo eram um tanto semelhantes aos de um anjo. No momento em que ele apareceu, Margarita sentiu e levantou a cabeça abruptamente, surpresa e medo em seus olhos. Grande irmão, ela gritou subconscientemente após ver o rosto familiar. Belmont e Topo também olharam para trás imediatamente. Aquele cara, quem é ele? Como ele pode entrar facilmente no reino dos deuses criando portais? Capítulo 125. Ambos ficaram extremamente chocados. O reino do deus da destruição não era acessível a pessoas comuns. Faz muito tempo, Margarita, disse o visitante com um sorriso caloroso, ignorando diretamente Belmont e Topo. Ele olhou para Margarita. Irmão mais velho, quanto tempo? Margarita cumprimentou o homem à sua frente muito educadamente. Este homem, que apareceu de repente, também era um anjo. Uau! Num piscar de olhos, Belmont apareceu diretamente ao lado de Margarita. Em uma voz profunda ele perguntou, Margarita, quem é esse cara? Por que você o chama de irmão mais velho? Belmont já tinha um palpite em seu coração. Aquele que poderia ser chamado de irmão por um anjo também deve ser um anjo. Olhando para sua cor de pele e cor de cabelo, eles eram exatamente os mesmos de um anjo. Mais importante, suas características faciais e o sorriso em seu rosto eram quase exatamente os mesmos do grande sacerdote. Embora Belmont tivesse suas suspeitas, ele queria ter certeza. Lord Belmont, este é o anjo Merno do 13º universo e o mais velho de todos os nossos anjos, Vados apresentou sem hesitação. Ela estava muito curiosa. Centenas de milhões de anos atrás, por causa de uma decisão repentina de Zeno, o 13º universo foi apagado. Desde então, seu irmão mais velho Merno desapareceu. Embora muitos anjos tenham expressado suas dúvidas, ninguém ousou perguntar por que era a decisão de Zeno e do grande sacerdote. Então, os anjos naturalmente não tinham o direito de perguntar. Mesmo para Vis, que tinha o melhor relacionamento com o grande sacerdote, não era fácil indagar. Esse era o dever de um anjo, sempre permanecer neutro, não perguntar o que não deveria perguntar e não dizer o que não deveria dizer. É mesmo? Esse cara é realmente um anjo. Belmont franziu a testa firmemente. Embora tivesse ouvido falar do 13º universo, ele foi eliminado por Zeno muito antes de ele se tornar o deus da destruição. Então, muitos deuses não estavam interessados no 13º universo. Mesmo se estivessem, geralmente os anjos não lhes contariam. Agora, o anjo do 13º universo apareceu de repente no 11º universo, e ele não sabia quais eram suas intenções. Além disso, ele sentiu que o anjo Merno parecia um pouco diferente dos outros anjos. Não havia paz de espírito que normalmente pertencia a um anjo, seu porte era mais como o de um guerreiro, muito parecido com o de um Saiyajin. O que é realmente um anjo? Topo ficou extremamente chocado. Ele também tinha ouvido falar do 13º universo. Ele não esperava encontrar o anjo do 13º universo hoje. E se ele pudesse aparecer no mundo do deus da destruição do 11º universo, isso significava que ele havia recuperado a habilidade de um anjo. Margarita, esse é seu deus da destruição e o candidato a deus da destruição do 11º universo? Sendo humilhado repetidamente por um mortal do 7º universo, para ser honesto, eles são lixo. Merno olhou para Belmont e Topo com desdém. Embora ele fosse o anjo, seu tom era completamente diferente dos outros anjos. Ouvindo essas palavras, Belmont cerrou os dentes. Mas ele não ousou ofender um anjo. O anjo na frente dele obviamente havia recuperado suas habilidades e não hesitaria em matá-lo. Isso definitivamente não era algo com que ele poderia lidar. Se ele tentasse ser durão com esse anjo, provavelmente terminaria em sua própria destruição. Embora Gotham fosse muito poderoso, ele era apenas um mortal sem antecedentes significativos. Isso era completamente incomparável a um anjo. Anjos eram filhos do grande sacerdote e tinham antecedentes fortes. Então, ele não ousou resistir ao anjo de forma alguma. Se o grande sacerdote ficasse irritado, ele seria destruído em minutos. Irmão, Lord Belmont também é muito forte. Só que Gotham do 7º universo é muito poderoso.
Sua força não é mais fraca do que a nossa, anjos, então mesmo que Lord Belmont perca, não é algo vergonhoso. Margarita se defendeu apressadamente. Ah, irmãozão, você desapareceu por centenas de milhões de anos. Por que você apareceu de repente? Onde você esteve todos esses anos? Margarita imediatamente mudou de assunto. Ela estava muito curiosa sobre isso. Mesmo se um universo fosse destruído, era impossível para um anjo sofrer qualquer dano. No máximo, depois que um deus da destruição morresse, um anjo perderia seu propósito e seria chamado de volta pelo grande sacerdote e ficaria em uma fase de hibernação até que outras tarefas fossem atribuídas. Mas Merno havia desaparecido sem deixar vestígios depois que o 13º universo foi destruído. Parecia que ele foi destruído junto com o 13º universo. Não é algo que você deva saber, Margarita, disse Merno com um sorriso frio. Então se virou para Belmont. Eu posso te dar uma chance de se vingar daquele mortal do 7º universo, e eu posso te ajudar, ele disse. Eu não sei se você, o deus da destruição do 11º universo, tem coragem. Claro, você pode encarar o destino de ser morto por aquele mortal quando ele se tornar muito mais forte ou ser eliminado por Zeno e o grande sacerdote. Ele não veio ao 11º universo para encontrar Belmont, nem esperava que ele matasse Gotham. Isso era absolutamente impossível. Por causa do que aconteceu no Torneio do Poder e no Templo de Zeno, ele já sabia de tudo. Mesmo que esses fracos deuses da destruição aumentassem sua força 10 vezes, seria absolutamente impossível para eles serem oponentes de Gotham. Ele tinha suas razões para fazer isso agora, pois estava elaborando um plano muito bom. Droga! Pare de me menosprezar! Belmont gritou. Contanto que eu consiga matar aquele mortal bastardo do 7º universo, posso pagar qualquer preço. O ódio de Belmont por Gotham era profundo. Talvez fosse seu ego em ação. Em sua opinião, os mortais não deveriam superar o deus da destruição, especialmente os mortais do universo de Beerus. Era um insulto aos deuses. Ele nunca esqueceria a humilhação daquele maldito inseto no templo de Zeno. Eu não esperava que você tivesse um pouco de coragem, Merno disse levemente. Parece que não escolhi a pessoa errada. Já que esse é o caso, eu lhe darei essa oportunidade. Irmão mais velho, o que exatamente você quer fazer? Margarita interrompeu. A força do Lord Belmont simplesmente não é suficiente para derrotar Gotham. Se você deixá-los lutar, ele definitivamente será morto. Como anjo do 11º universo, eu impedirei que tal coisa aconteça. Margarita imediatamente pegou seu cajado de anjo e falou bruscamente com Merno. Embora ele fosse seu irmão mais velho, ela nunca concordaria com tal coisa. Se o grande sacerdote soubesse disso, ele definitivamente a culparia. Pare de brincar, Margarita, Merno disse desdenhosamente. Seu poder angelical foi restringido há muito tempo, e assim você é incapaz de lutar. A única coisa que você pode usar agora é Ultra Instinct para se proteger. Você acha que pode me parar com seu Ultra Instinct? Como o mais velho dos anjos e um candidato à posição de grande sacerdote, Merno conhecia melhor as forças dos outros anjos. Mesmo que pudessem usar seu poder de anjo, era absolutamente impossível para eles serem seus oponentes. Nenhum anjo poderia detê-lo, exceto o grande sacerdote. Nessas centenas de milhões de anos, sua força havia sofrido mudanças qualitativas. Ele já havia rompido as algemas de um anjo e dominado completamente seus próprios poderes. Mesmo que eu não possa impedi-lo, devo resistir, disse Margarita, determinada. Merno bufou friamente. Com um aceno de mão, um portal apareceu diretamente atrás de Belmont. Antes que alguém pudesse reagir, o corpo de Belmont foi absorvido por ele e desapareceu. Adeus, Margarita, minha querida irmã, disse Merno. Depois de levar Belmont embora, Merno recuou um pouco. Um portal se abriu e no segundo seguinte, seu corpo desapareceu completamente do reino do deus da destruição. Margarita não conseguia sentir seu ki divino de forma alguma. O que está acontecendo? Topo perguntou extremamente surpreso. Margarita, o que fazemos agora? Este assunto deve ser relatado ao grande sacerdote o mais rápido possível, disse Margarita com uma carranca. Caso contrário, pode criar uma situação irreparável. O único que poderia parar Merno agora era o grande sacerdote. O poder dos anjos estava restrito, e eles não tinham como parar Merno. Os dois decidiram ir ao templo de Zeno. Nos 10 minutos seguintes, Merno viajou para o 9º, 16º, 4º e vários outros universos. Seu propósito era tirar o deus da destruição de cada universo. Os deuses da destruição de alguns universos aceitaram sua proposta, enquanto outros o rejeitaram. Desta vez, eles sobreviveram ao apagamento de Zeno principalmente devido a Gotham do 7º universo. Caso contrário, mesmo que seu universo ganhasse o prêmio final, os 8 universos ainda estavam destinados a serem destruídos. Alguns deuses da destruição ficaram gratos por isso. Em um lindo planeta na galáxia ocidental do 7º universo, Gotham e Videl estavam em um passeio tranquilo. A tecnologia neste planeta era relativamente avançada, e o ambiente era muito adequado para turismo. Neste momento, Gotham sentiu sua pálpebra direita se contraindo. Gotham, parece haver algo errado com sua expressão. Qual é o problema? Alguma coisa vai acontecer? Videl perguntou, vendo a carranca de Gotham. Ela sabia que com a força atual de Gotham, não havia muitas coisas que pudessem fazê-lo mostrar tal expressão. Obviamente, algo muito ruim poderia acontecer, ou melhor, essas coisas já tinham acontecido. Não sei, estou me sentindo um pouco desconfortável, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Gotham balançou a cabeça solenemente.
Com sua força atual, nem deuses da destruição nem anjos representariam qualquer ameaça a ele. Os únicos que poderiam fazê-lo se sentir assim eram o grande sacerdote e Zeno. Foi porque Zeno e o grande sacerdote iriam atacá-lo por ser muito proeminente no torneio do poder, mas não deveria ser. Se eles quisessem atacar durante o torneio do poder, todos os 8 universos poderiam ter sido completamente eliminados. Para esses deuses que estão no topo do universo, não havia razão para fazer uma armadilha elaborada para apagar uma pessoa ou um universo. Eles faziam essas coisas principalmente por capricho. Então, o que eu devo fazer? Videl perguntou nervosamente. Por que não voltamos rápido para a Terra primeiro? Ela sugeriu. Afinal, na Terra, havia outros lutadores que poderiam ajudar. Se eles ficassem aqui, ela não poderia ajudar Gotham de forma alguma e poderia se tornar um fardo. Temo que seja tarde demais. A carranca de Gotham se aprofundou. Ele falou em um tom solene. Naquele momento, 4 portais apareceram de repente no céu. 4 figuras emergiram dos portais. 3 delas eram muito familiares. Kitela, o deus da destruição do 4º universo. Rushi do 10º universo. E Belmod do 11º universo. O último, no entanto, Gotham nunca tinha visto antes. Essa pessoa tinha cabelos brancos prateados que estavam altos com franjas na testa, lembrando um pouco um Super Saiyajin. O canto de sua boca se curvou e seu sorriso parecia inofensivo. Quem é esse cara? Por que ele se parece tanto com o grande sacerdote? Esse cara é um anjo de outro universo? Gotham ignorou Belmod e Kitela, focando na figura estranha. A aparência, a cor da pele e a cor do cabelo desse cara eram muito parecidas com os anjos, especialmente seus olhos que pareciam os do grande sacerdote. Isso fez Gotham decidir imediatamente que esse cara devia ser um anjo. Mesmo que ele não fosse um anjo, ele definitivamente tinha algo a ver com anjos. Mas entre os 12 universos, ele nunca tinha visto tal pessoa, e sua vestimenta era completamente diferente dos outros 12 anjos. O Super Shenron restaurou os outros 6 universos? Gotham pensou imediatamente. Seu desejo anterior era restaurar todos os universos que tinham acabado de ser eliminados por Zeno. Ele deixou claro que impediria que os outros 6 universos fossem restaurados, especificando apenas os universos eliminados no Torneio do Poder. Mas e esse cara? Kyo, você é o Senhor Gotham do 7º universo. Durante o Torneio do Poder, você se saiu muito bem. Admiro seu nome há muito tempo. Merno cumprimentou com um sorriso inofensivo, aparecendo diretamente a 3 metros de distância de Gotham. Olhando para sua aparência, você também deveria ser um anjo, certo? Diga-me, o que você quer de mim? É melhor me dar uma desculpa boa o suficiente porque sua aparência afetou seriamente meu humor de viagem. Gotham perguntou indiferentemente, olhando para Merno com um sorriso caloroso. Embora esse cara não demonstrasse nenhuma malícia, e Gotham não conseguisse sentir nenhuma aura maligna dele, a sensação de desconforto que ele tinha definitivamente tinha algo a ver com o cara na frente dele. Capítulo 126. Quem eu sou não é importante, e meu nome é ainda menos importante. Sua performance no Torneio do Poder foi brilhante, e seu nome se espalhou por todos os universos. Então, deixe-me ver a força de um mortal que pode superar o nível de um deus da destruição e atingir o nível de um anjo, disse Merno, ainda com um sorriso caloroso. Seu que era estável, puro, sem o menor indício de maldade. Gotham estava cético. Esse cara não deveria ser um vilão, certo? Se ele fosse um vilão, seu corpo teria pelo menos um ki maligno, mesmo que ele fosse um anjo. Se é isso que você quer, me desculpe, mas não estou interessado agora. Gotham respondeu indiferentemente. Embora estivesse ansioso para melhorar sua força, ele não estava interessado em uma batalha sem sentido. Além disso, ele tinha saído dessa vez para viajar com Videl, então ele não queria lutar. Sinto muito, mas esse assunto pode não caber a você decidir. Quer você queira ou não, essa batalha não pode ser evitada hoje, disse Merno, erguendo a boca em um sorriso. Sua mão direita se estendeu como um raio, e um portal dimensional apareceu na frente dele. Ele agarrou Videl imediatamente. E agora? Eu despertei seu interesse em lutar? Se você ainda escolher não lutar, eu a aprisionarei para sempre em uma dimensão diferente para que você nunca a encontre. O tom de Merno ainda era calmo. Os olhos de Gotham ficaram extremamente frios. Ele odiava quando alguém ameaçava seus entes queridos. É por isso que ele demorou a aceitar Videl. Conforme sua força crescia, seus oponentes se tornariam mais fortes e perigosos. Essa era a última coisa que ele queria ver e era absolutamente intolerável. No segundo seguinte, Gotham rugiu de repente. Chamas gasosas verdes vibrantes e Berserk saíram de seu corpo em um instante. Em pouco tempo ele se transformou em Super Saiyajin 4. Aura de ki verde grama cintilou ao redor de seu corpo, e seus olhos estavam extremamente frios. Belmod e Kitela, que não estavam muito longe, ficaram diretamente chocados e recuaram mais de 3 metros. Ei, parece que os rumores sobre você não estavam errados. Esse tipo de poder está realmente além do nível de Deus da destruição e realmente atingiu o nível de anjo. Tenho que dizer, você é muito forte, e meu sangue está começando a ferver. Merno disse animadamente, ainda segurando Videl. Deve ser emocionante lutar contra um mortal tão poderoso. Não me importa quem você é, mas o que você fez agora me deixou muito bravo.
Mesmo que você seja um anjo, se fizer algo assim hoje, não espere sair daqui vivo, disse Goten, seu tom frio como gelo. Embora soubesse que o cara na frente dele tinha 90% de probabilidade de ser um anjo, ameaçar seus entes queridos era absolutamente imperdoável. Mesmo que matar um anjo e deuses da destruição pudesse trazer punição de Zeno e do grande sacerdote, naquele momento, ele não conseguia mais se controlar. Que comentário infantil! Você acha que pode me derrotar com sua força? Não me compare com aqueles caras como Vis. Merno disse, ainda sorrindo confiantemente. Mesmo que esse cara tivesse o que era preciso para derrotar Vis e Vados, era impossível para Goten derrotá-lo. Quando Merno terminou de falar, Goten deu um soco do nada. Um portal apareceu na frente dele e no segundo seguinte, seu punho atingiu o rosto de Merno firmemente. Goten aproveitou a oportunidade para resgatar Videl. É muito perigoso aqui. Deixe-me mandá-la de volta para a Terra primeiro. Não se preocupe, eu ficarei bem, disse Goten para a aterrorizada Videl. Um portal apareceu ao lado dele, enviando Videl através dele. No segundo seguinte, o portal se fechou. Se Videl ficasse ali, ela se tornaria apenas um alvo para ameaças, algo que Goten nunca permitiria. Oh, é inacreditável. Um mero mortal, e você dominou a habilidade de manipulação espacial. Tenho que dizer, sua habilidade está além da minha imaginação, disse Merno, limpando o sangue do canto da boca. Seus olhos ficaram mais animados. Este era o super guerreiro que ele estava procurando, a luta que ele estava esperando. Goten não o decepcionou. Não se surpreendam. Minha habilidade é mais forte do que vocês imaginaram, Goten disse friamente. E eu disse que nenhum de vocês sairá daqui vivo hoje. Apesar da excitação no rosto de Merno, o tom de Goten permaneceu gelado. Qualquer um que ousasse ameaçar seus entes queridos pagaria um preço alto. Mesmo que esse cara fosse um verdadeiro Angel, não haveria exceção. É mesmo? Merno respondeu. Então tente. Depois de falar, ele olhou para Belmod e Kitela. Esperar que esses caras lutassem contra Goten era uma piada. Com seu fraco poder de luta, Goten poderia matá-los em um instante. Isso era parte de seu plano, os 3 deuses da destruição eram apenas seus peões. Ei, vocês 3 não odeiam Goten do 7º universo? Merno provocou. O que vocês estão esperando? Esta é uma excelente oportunidade. Se trabalharmos juntos, podemos definitivamente matá-lo. Os 3 deuses da destruição tinham expressões sérias. Embora odiassem Goten, encará-lo e seu imenso poder fez o medo inundar seus corações. No entanto, ver Merno reacendeu sua confiança. Embora eles certamente não pudessem derrotar Goten sozinhos, com a ajuda de Merno, o resultado era incerto. Afinal, Merno era muito mais forte do que outros anjos, como sua habilidade de manipulação espacial demonstrava. Vamos juntos nos livrar desse bastardo mortal completamente, Belmod disse, cerrando os dentes e expulsando seu medo. Ele olhou para Kitela e Hunchi. Não importa o que aconteça, devo matar esse mortal arrogante dessa vez, Kitela assentiu firmemente. Ele odiava especialmente qualquer um associado a Beerus. Da última vez na Zeno Expo, Goten os havia humilhado o suficiente. Aia! Hunchi gritou firmemente e correu em direção a Goten. Vendo o entusiasmo deles, Merno sorriu. Tudo estava indo de acordo com seu plano, e estava indo bem. Logo, essas 3 peças de xadrez perderiam sua utilidade. É quando a verdadeira diversão começaria. Tolos inúteis. Vocês acham que são qualificados para serem meus oponentes só porque uniram forças? Goten bufou friamente. Então seu corpo brilhou, e ele correu para eles. Ele não estava interessado em Belmod, Hunchi ou Kitela, os 3 deuses. Ele precisava se livrar do sujeito parecido com o anjo primeiro. Os 3 restantes não eram nada a temer, ele poderia matá-los em um instante. Enquanto isso, no reino do deus da destruição do 7º universo, Whis, que estava treinando Goku e Vegeta, de repente sentiu algo. Ele olhou para cima com uma expressão séria. Irmão mais velho? Esse Ki pertence ao irmão mais velho Merno. O que está acontecendo? E a raiva de Goten? O que aconteceu? Whis sussurrou para si mesmo. O Ki divino que ele sentia era muito parecido com o de Merno. Mas Merno havia desaparecido quando o 13º universo foi destruído milhões de anos atrás. Por que ele estava aparecendo agora? E por que o Ki de Goten foi elevado ao extremo, vindo do mesmo lugar? Eles poderiam ter começado uma batalha? O que aconteceu? Beerus, que estava saboreando uma comida deliciosa por perto, também sentiu a raiva de Goten e o Ki de outros deuses da destruição. É o Ki divino de outros 3 deuses da destruição, ele murmurou. O que está acontecendo? Por que eles vieram para o 7º universo? E parece que eles estão lutando contra Goten. Sentindo o Ki de todos, Beerus gemeu e sentou-se na poltrona, seus olhos estavam raivosos. Embora ele não tivesse visto o que aconteceu, ele imaginou que os deuses da destruição de outros universos queriam se livrar de Goten, já que sua existência representava uma grande ameaça para eles. Mais importante, eles ainda estavam vivos por causa de Goten. Whis, o que está acontecendo? Eu posso sentir a aura de outros deuses da destruição e uma aura divina muito poderosa. Eles parecem estar lutando contra Goten, Beerus disse enquanto caminhava até Whis. Não sei, Lord Beerus, mas parece que o problema é sério. Temos que ir dar uma olhada, Whis disse solenemente. Se a aura que ele sentia era realmente de Merno, então esse problema era realmente sério. Naquele momento, Goku e Vegeta, que estavam treinando, sentiram a raiva de Goten. Eles rapidamente correram para Beerus e Whis. O que aconteceu? Eles perguntaram, mas parecia que nem Whis e Beerus sabiam.
Goku, você não conhece a transmissão instantânea? Então nos leve lá rapidamente para ver o que aconteceu. Se os deuses da destruição de outros universos estão realmente incomodando Goten, eu nunca os deixarei ir. Beerus disse a Goku. Em seu coração, ele já considerava Goten um amigo próximo. Se os deuses de outros universos ousassem vir ao sétimo universo para incomodar Goten, isso era o mesmo que procurar problemas com ele. Ele nunca perdoaria aqueles bastardos. Sim, Lord Beerus, Goku assentiu rapidamente, então começou a sentir o Ki de Goten. Após capturá-lo, ele usou a transmissão instantânea, e várias pessoas desapareceram do reino dos deuses. Quando eles apareceram novamente, eles estavam no planeta onde Goten e os outros estavam. Neste momento, o planeta tremia violentamente. Embora Goten estivesse lutando contra 4 oponentes, ele não estava em desvantagem. Belmod e Kitela não podiam fazer nada. Nem mesmo seu Ki divino de destruição teve efeito sobre Goten. Belmod, Kitela e Hunchi, vocês 3 bastardos que não sabem viver ou morrer ousam vir ao sétimo universo para causar problemas. Eu nunca vou deixar vocês irem. Beerus rosnou, vendo Goten sendo atacado por 4 pessoas. Chamas roxas irromperam de seu corpo enquanto seu Ki subia ao extremo. A lei que os deuses da destruição não podiam lutar havia sido esquecida há muito tempo. Ele tinha que ajudar Goten e ensinar uma lição àqueles tolos ignorantes. Vegeta, vamos lá, Goku disse enquanto se transformava em Super Saiyan Blue e corria em direção a Hunchi. Embora o oponente fosse um poderoso deus da destruição, Goku não podia ficar parado e vê-los intimidar seu filho. Droga! Vegeta cerrou os dentes, transformando-se em Super Saiyajin Blue e entrando no campo de batalha. É realmente o irmão mais velho Merno. Como isso é possível? Por que ele apareceu de repente depois de desaparecer por centenas de milhões de anos? E o que o fez lutar contra Goten? Whis murmurou em descrença. Quando Merno era o 11º anjo do universo, ele gostava muito de mortais. Ele tentava o seu melhor para preservar qualquer ser mortal no multiverso, às vezes até intercedendo quando Zeno e o grande sacerdote queriam apagar um universo. Agora, Whis não conseguia entender por que Merno uniria forças com deuses da destruição de outros universos para lidar com Goten. Seu Ki não havia se tornado maligno. Era como se nada tivesse mudado. Bang! Bang! A batalha durou apenas um pouco mais de 10 segundos. Goku e Vegeta foram lançados voando e caíram pesadamente no chão, saindo de sua transformação Super Saiyan Blue. Com sua força, até mesmo o mais fraco deus da destruição era muito mais forte do que eles. Eles não podiam ajudar em nada. Beerus estava no mesmo nível de Kitela do 4º universo. Como suas forças eram semelhantes, não houve um vencedor claro em pouco tempo. Sua batalha feroz causou turbulência no 7º universo, com alguns planetas explodindo. Goten sentiu. Ele claramente sentiu que mais de uma dúzia de planetas na galáxia do norte tinham sido destruídos, alguns deles perto da Terra. Droga, não posso deixar os dois lutarem mais. Se isso continuar, todo o 7º universo será destruído, pensou Goten. Ele deu um soco em Merno e apareceu na frente de Beerus, mirando sua palma na testa de Kitela. Mortal, você ousa me matar? Eu sou o deus da destruição. Tente me matar se você ousar, Kitela provocou imprudentemente. Eu disse antes, você certamente morrerá. Morra, Goten disse enquanto uma poderosa energia divina de destruição era liberada de seu corpo. Capítulo 127. No segundo seguinte, o corpo de Kitela foi imediatamente engolido pela energia destrutiva. Depois de provocar Goten, Kitela nem sequer conseguiu dizer uma única última palavra. Ele foi diretamente obliterado pela poderosa energia destrutiva, não deixando nada para trás. Havia um preço a ser pago por ameaças e provocações. Isso deve ser conhecido por todos eles hoje. Caso contrário, tais problemas continuariam a vir até ele no futuro. Todos olharam em choque e solenidade para o local onde Kitela estava. Ele havia sido completamente dizimado. Você está brincando? Aquele bastardo mortal realmente matou Kitela. Ele realmente ousou matar um deus da destruição. Impossível, é absolutamente impossível. Kitela é um deus de verdade. Como um mero mortal pode ter coragem de matar um deus? Neste momento todos pararam de lutar. As expressões de Belmod e Hunchi ficaram muito feias. Horror, solenidade e medo alternavam-se constantemente em seus rostos. A razão pela qual eles ousaram incomodar Goten foi que eles acreditavam que ele era apenas um mortal sem um passado. Eles também acreditavam firmemente que um mero mortal, não importa o quão poderoso, nunca ousaria matar um deus da destruição. Mas agora, parecia que eles estavam completamente errados. Esse cara não só ousou matar um deus da destruição, mas também não mostrou misericórdia. Matou-o instantaneamente sem nenhum remorso. Neste caso, os dois também estavam em perigo. Como a força deles não era maior que a de Kitela, esse cara também podia matá-los. Mais importante, esse cara não tinha medo nenhum. Não havia hesitação em matar um deus. Uma expressão de medo surgiu instantaneamente de seus olhos, misturada com arrependimento. Antes, eles sempre pensaram que Goten não ousaria matar um deus da destruição. Foi por isso que eles agiram de forma tão imprudente. Eles sempre quiseram ensinar uma boa lição a Goten e mostrar a ele o que significava humilhar um deus da destruição. Mas agora esse final era completamente diferente do que eles imaginavam. Com medo, os dois imediatamente voltaram sua atenção para Merno.
Parecia que Merno era sua única esperança de sobrevivência. No entanto, depois que Merno viu que um deus da destruição foi morto, ele não mostrou a menor expressão de surpresa em seu rosto. Ele até parecia muito animado. Era como se isso fosse exatamente o que ele queria. O quê? O que está acontecendo? A expressão daquele cara não mostra nenhuma intenção de nos salvar. Por quê? Por que isso está acontecendo? Ficou claro que nunca nos machucaríamos com ele. Belmod e Hun-Chi se sentiram tolos. Até um tolo poderia perceber que eles foram enganados por Merno. O cara que os trouxe para o sétimo universo não tinha intenção de ajudá-los a se vingar de Gotham. Era mais como uma armação para empurrá-los para a morte. Mas agora parecia que tudo era tarde demais. Embora fossem deuses da destruição, eles não tinham a velocidade mais rápida do universo, e não tinham a técnica de movimento instantâneo do Supremo Kai. Era obviamente impossível deixar este lugar, e Gotham certamente não lhes daria essa chance. Ou não, Kitela foi realmente morto. Ao ver que Kitela havia desaparecido completamente, o rosto de Beerus ficou sério em um instante. Ele perdeu a compostura antes, mas agora estava totalmente ciente. Um deus da destruição foi morto por um mortal. Isso era algo que Zeno e o grande sacerdote nunca permitiriam. Não importa o quanto eles gostassem de Gotham, esse assunto havia se tornado muito sério. Não! Um deus da destruição foi morto. Parece que a situação ficou muito ruim. Até Whis franziu a testa. Como um anjo, ele sabia exatamente o que aconteceria se um deus da destruição fosse morto. Se ele fosse morto por outro deus, talvez Zeno e o grande sacerdote não se importassem tanto. E contanto que não fosse descoberto, estava tudo bem. Mas um mortal matando um deus obviamente desafiava a autoridade dos deuses. Isso era algo que Zeno e o grande sacerdote nunca tolerariam. E por causa da aparição de Merno, esse assunto ficou ainda pior. Mesmo que Zeno e o grande sacerdote não pudessem descobrir que o quarto deus da destruição do universo foi morto imediatamente, eles definitivamente poderiam descobrir sobre Merno aparecendo. Quando eles rastreassem o que aconteceu, as coisas seriam descobertas. E Gotham definitivamente seria punido extremamente severamente. Whis então olhou para Merno. Ele viu um sorriso satisfeito em seu rosto. Parecia que toda essa situação foi orquestrada por ele. Whis sentiu que não conhecia mais seu irmão mais velho favorito. Merno costumava gostar tanto de mortais. Mas agora, por que ele havia mudado tanto, deixando Gotham matar o deus da destruição do quarto universo? Ele não sabia que isso resultaria em consequências desastrosas para os mortais? Irmão mais velho Merno, qual é o seu propósito em fazer isso? Você sabia que suas ações agora não só resultaram na morte de um deus da destruição, mas também farão com que Gotham seja severamente punido? E possíveis repercussões para o universo 7? Você sempre não gostou muito dos mortais? Por que fazer isso agora? Vendo Merno com um sorriso feliz no rosto, Whis imediatamente perguntou em voz alta. Whis, o que quer que eu faça, naturalmente tem o meu plano. Parece que centenas de milhões de anos se passaram, mas você ainda não mudou nada. Merno ainda tinha um sorriso caloroso no rosto enquanto falava com Whis. Para Merno, parecia que seu irmão mais novo ainda era tão ingênuo quanto sempre, assim como seu pai, o grande sacerdote. O grande sacerdote sempre gostou de proteger Zeno, sempre gostou de atender a todas as suas necessidades. Mas tal abordagem não ajudaria esses mortais impotentes em nada, porque sempre que Zeno queria destruir um universo, era puramente por capricho. Um bom humor ou um mau humor poderia fazer com que centenas de milhões de seres em um universo fossem eliminados. Na opinião de Merno, o grande sacerdote e todos os anjos se tornaram cúmplices. Se esse sistema egoísta não fosse quebrado, os mortais nunca seriam tratados de forma justa. Aos olhos de Deus, os mortais sempre seriam como insetos. Pobres mortais. Eles são sempre tão pequenos e não conseguem se proteger. Ele gostava de mortais, então odiava o sistema atual. Mas irmão mais velho, o que você está fazendo agora violou seriamente as regras de Angel. Se isso continuar, você será destruído pelo pai e Zeno, disse Whis em um tom muito sério. Ele finalmente viu Merno novamente. Desde a infância, ele gostava mais de seu irmão mais velho. Ele não esperava que depois de se encontrarem novamente seria assim. Ele parecia estar no lado oposto de todos os anjos. E parecia que ele não gostava tanto dos mortais quanto antes. Poderia ser que esses bilhões de anos de desaparecimento causaram uma mudança tão grande nele? Não, eles não podem me matar agora, disse Merno confiantemente. Mas Gotham do lado não queria mais ouvir a tagarelice deles. Ouvindo Whis dizer seu nome, parecia que o cara na frente dele era de fato um anjo e mais velho que Whis. Mas Gotham já tinha dito isso antes. Esse cara ousou ameaçá-lo com Videl, e ele nunca toleraria tais coisas. Não importa o que, Merno teria que pagar um preço doloroso hoje. Uau! Depois de lidar com Kitela, o corpo de Gotham bateu em Merno novamente. Então ele socou fortemente. Merno imediatamente lançou um portal. O punho de Gotham voou para longe, e o corpo de Merno já havia aparecido em um lugar vazio. Gotham, admito que você é mais forte do que eu pensava. E você despertou com sucesso o meu desejo de lutar. Em seguida, usarei toda a minha força para lutar com você. E espero que você não me decepcione, disse Merno, ainda com um olhar de excitação no rosto. Olhando para Gotham, havia um pouco de apreciação. Mas logo sua expressão ficou séria. No momento em que ele deu um soco, mais de uma dúzia de portais apareceram na frente dele. Então, incontáveis corpos de Merno apareceram. Além disso, a força de cada Merno era completamente indistinguível daquela do corpo principal. O quê? Que tipo de habilidade é essa?
A força de cada avatar é exatamente a mesma do corpo principal. Quando os anjos tinham essa habilidade? Beerus olhou para a dúzia ou mais de Mernos com espanto e franziu a testa firmemente. Estimava-se que o Merno na frente dele seria capaz de derrotá-lo em um instante. E agora havia mais de uma dúzia deles ao mesmo tempo. Estimava-se que nem mesmo Goten tinha como lidar com isso. Ok, isso é incrível. Essa é uma habilidade de um anjo? Uma dúzia de clones foram criados em um instante. Essa habilidade parece similar à técnica multiforma de Qin Shihan, Goku disse surpreso, olhando para a dúzia ou mais de Mernos na frente dele. Na verdade, Qin Shihan já havia dominado essa habilidade antes. Só que Qin Shihan só conseguia criar 4 clones. E depois de criar os clones, seu poder era completamente inferior ao do corpo principal. Além disso, a energia física do corpo principal também seria muito consumida. Pare de brincar, Kakaroto. Essa habilidade é completamente diferente da técnica multiforma. Você não acha que a força de cada clone desse cara é exatamente a mesma do corpo principal? Parece que Goten vai estar em um pouco de perigo, Vegeta disse imediatamente a Goku. A habilidade de Qin Shihan era completamente incomparável ao Merno na frente deles. Esse cara criou uma dúzia de clones de uma vez. Além disso, a força de cada clone era exatamente a mesma do corpo principal. Goten parecia estar em perigo. Você só consegue fazer truques como esse? Não pense que pode me derrotar assim. Ainda está longe. Goten zombou imediatamente. Embora todos os avatares e a força corporal de Merno fossem semelhantes, Goten também conseguia fazer isso. Especialmente depois de dominar as habilidades de Janemba e Majin Buu, tal truque era fácil para ele. No momento em que a voz de Goten caiu, mais de uma dúzia de portais apareceram ao redor de seu corpo. Imediatamente depois, um Goten após o outro emergiu dos portais. A força de cada Goten era quase a mesma. O quê? Goten, ele pode realmente ter essa habilidade? E a força não diminuiu nem um pouco. O que diabos está acontecendo aqui? Por que eu não o vi exibindo isso durante o torneio do poder? Vegeta sentiu sua visão de mundo entrar em colapso ao ver uma dúzia de Super Saiyan 4 Goten. Era bom que os anjos tivessem tais habilidades. Afinal, anjos eram existências inimagináveis. Mas agora até Goten tinha essa habilidade, o que o chocou muito. Porque Goten era apenas um Saiyajin. E até onde ele sabia, Saiyajins não tinham habilidades tão estranhas. Quantas habilidades Goten tem? Goku murmurou para si mesmo em confusão enquanto olhava para Goten. Ele sentiu que não conseguia entender seu filho de jeito nenhum. Era como se eles existissem em dimensões completamente diferentes. Enquanto todos estavam espantados, a dúzia de Mernos e a dúzia de Goten se envolveram em uma batalha campal. Um portal após o outro se abriu continuamente no céu. Estrondo. Acompanhado por batalhas ferozes, o planeta inteiro começou a desmoronar instantaneamente. Os planetas ao redor também foram afetados e começaram a ser destruídos continuamente. Ondas de choque de terror se espalharam pelo universo, fazendo parecer que o universo inteiro poderia desaparecer a qualquer momento. Em apenas 10 segundos, centenas de planetas foram destruídos pelas ondas de choque geradas pelas explosões. Droga! Se esses dois caras continuarem lutando, o 7º universo será destruído mais cedo ou mais tarde. Mas com minha força atual, não consigo pará-los de jeito nenhum. Beerus cerrou os punhos. Desde que se tornou o deus da destruição do 7º universo, foi a primeira vez que se sentiu tão desamparado. Ele não conseguia nem proteger seu próprio universo ou Goten. Esse sentimento de desamparo o deixou muito bravo. Estrondo. Neste momento, Goten deu um soco, direto no peito de um clone de Merno. No momento em que o peito foi perfurado, o Merno desapareceu. Goten então notou que depois de matar o primeiro Merno, uma pequena pétala apareceu nas costas da mão de Merno. Ele tinha visto a pétala na mão de Merno antes. Mas com o clone sendo morto agora, a pequena pétala nas costas da mão de Merno se transformou em 2 pedaços. Uau, uau, estrondo. O universo inteiro ainda estava em turbulência violenta. A batalha estava se tornando cada vez mais intensa. Acompanhado pelo aumento contínuo do tempo de combate, uma dúzia de clones de Mernos e Goten desapareceram. Nas costas da mão de Merno, mais de uma dúzia de pétalas apareceram, formando uma flor parecida com um girassol. Só que agora as pétalas ocupavam metade da flor. Goten também podia sentir que a força do corpo de Merno estava aumentando constantemente. A batalha continuou por mais 3 ou 4 minutos. Todas as partes dos clones de Goten e Merno tinham desaparecido completamente. Neste momento, o pequeno padrão de flor nas costas da mão de Merno estava a apenas 3 folhas de distância de ser completamente formado. Goten, que batalha emocionante! Nunca pensei que um dia eu seria capaz de ter uma batalha tão despreocupada com um mortal. Você me faz admirá-lo do fundo do meu coração. Mesmo os antigos lutadores do nosso 13º universo não eram nem 1% tão bons quanto você, disse Merno sinceramente, apreciando a batalha. Parecia que escolher Goten como protagonista dessa vez foi a escolha mais correta. Pare de falar bobagens comigo. Goten rugiu com raiva. Ele socou Merno novamente. No momento em que inúmeros portais se abriram na frente dele, dezenas de punhos explodiram em Merno simultaneamente. Merno seguiu o exemplo e fez o mesmo ataque. Neste momento no templo de Zeno, apenas alguns segundos atrás, Angel Cognac do 4º universo perdeu repentinamente todas as suas habilidades de Angel. Todos no templo de Zeno estavam cientes do motivo. O deus da destruição ligado ao universo havia morrido, então o Angel perdeu todas as suas habilidades.
O grande sacerdote franziu a testa. Por outro lado, os rostos dos anjos Margarita e Kuzu estavam ainda mais feios. A razão pela qual eles apareceram no templo de Zeno foi que Merno havia levado embora seu deus da destruição agora mesmo. Então eles rapidamente relataram o assunto ao grande sacerdote. Inesperadamente, neste momento, Kitela do quarto universo já havia sido morto. Merno, você foi longe demais dessa vez. Capítulo 128. Tal comportamento que viola completamente as regras dos anjos, isso torna difícil para mim proteger você. O grande sacerdote franziu a testa levemente e disse em um tom baixo. Centenas de milhões de anos se passaram, mas Merno não havia mudado em nada. A última coisa que um anjo deveria ter eram sentimentos e emoções. Permanecer sempre neutro era o dever principal de um anjo e o princípio básico que eles deveriam seguir. A maioria dos anjos aderiu bem a isso, exceto Merno, seu antigo filho favorito, uma vez identificado como seu próprio sucessor. Merno havia violado as regras dos anjos. Vocês dois venham comigo e deixem Cognac ficar aqui, disse o grande sacerdote, dando uma olhada em Zeno, que estava tirando uma soneca, antes de deixar o templo de Zeno com os dois anjos. Neste momento no sétimo universo, Goten e Merno ainda estavam lutando ferozmente, ambos usando portais em seu combate. A batalha durou mais de 10 minutos, mas eles permaneceram empatados. Conforme a luta continuou, a força de Goten cresceu, um benefício de sua linhagem lendária, que lhe permitiu se tornar mais forte no processo de luta contra oponentes poderosos. Apesar de sofrer vários ferimentos, Merno parecia gostar imensamente da luta. Ver Goten ficar mais forte aos poucos na batalha o deixou ainda mais feliz. Esse cara, qual é o plano dele? Goten se perguntou. É impossível ele me vencer nessa batalha, então por que ele ainda está rindo? Depois de lutar por tanto tempo, nunca senti nenhuma intenção de matar o aura maligna dele. Depois de mais de 10 minutos de luta, a confusão de Goten aumentou. Ele inicialmente pensou que Merno era um anjo maligno que tinha vindo ao sétimo universo para causar problemas ou ajudar outros destruidores a extravasar sua raiva. Mas agora ele duvidava completamente dessa ideia. Merno deixou matar Kitela e não lutou com todas as suas forças, mas como se o estivesse treinando. Mesmo depois de uma luta tão longa, Goten não conseguia sentir nenhuma intenção maliciosa de Merno, nem Merno pretendia matá-lo. Então qual era seu propósito? Estrondo. Naquele momento eles trocaram outro soco pesado, atingindo fortemente o peito um do outro. Simultaneamente ambos recuaram uma distância considerável. Belmod e Hunchi estavam completamente assustados. A intensidade dessa batalha superava a imaginação deles. Eles agora sabiam que Goten poderia destruí-los em um instante e que Merno nunca interviria para detê-lo. Então eles tremeram de medo, não ousando agir precipitadamente com medo de acabar como Kitela. Agite! Após recuar 1000 pés, Goten estabilizou seu corpo soltando sua respiração. Ele então disparou para frente, aparecendo na frente de Merno novamente. Qual é o seu propósito? Goten perguntou. Durante a batalha com você, eu não senti sua intenção de matar. Por que você está me procurando? Ele ficou intrigado com essa pergunta. É tão incrível, Goten. Você é o mortal mais poderoso que já vi. Você também é o mortal com mais chances de mudar tudo isso. É uma honra conhecer um mortal como você depois de bilhões de anos, Merno respondeu, embora sua resposta fosse irrelevante. Sua expressão animada e respeitosa mostrou que ele não estava mentindo. Droga! Não entendo do que você está falando. Mas seu bastardo, você ousou usar Videl para me ameaçar antes. Isso é absolutamente imperdoável. Ao ver o Merno animado e entusiasmado, a expressão de Goten mudou. Ele atacou novamente. Merno respondeu rapidamente, sabendo que quanto mais lutasse contra Goten, mais forte Goten se tornaria. Era isso que ele mais esperava ver. Bum, bum, bum. Enquanto os dois continuavam a lutar, o universo inteiro começou a ruir. Tanto Vis quanto Beerus tinham expressões solenes em seus rostos. Eles não conseguiam parar essa luta, mas se continuasse, o sétimo universo seria destruído. Todos poderiam morrer aqui. Vis, o que foi agora? Você pode parar os dois? Beerus perguntou a Vis com urgência. Pare de brincar, Lord Beerus, Vis respondeu, revirando os olhos. Seja o irmão mais velho Merno ou Goten, o poder que eles possuem agora supera em muito o meu. Mesmo se eu usasse meu poder divino, não seria o suficiente para parar a batalha deles. Além disso, não posso usar meu poder divino para lutar. Vis explicou desamparadamente. Entre todos os anjos, o mais forte era seu irmão mais velho Merno. Esse tipo de batalha estava simplesmente além da capacidade de Vis de parar. Mesmo se todos os 12 anjos estivessem aqui, eles provavelmente não seriam capazes de parar essa luta. O único que poderia pará-los era seu pai, o grande sacerdote. Enquanto isso, Goten e Merno lutavam com força total. Ao redor de Goten havia uma chama de aura verde-grama furiosa que formava um enorme feixe de luz, como se pudesse perfurar o universo inteiro. Merno, do lado oposto, não estava muito atrás. Um ki brilhante cercava seu corpo enquanto ele se preparava para lançar seu ataque final. Ah! Goten rugiu, então deu um soco direto em Merno. Com esse soco, ele tinha 70% de certeza de que poderia derrotar Merno. No entanto, Merno parecia completamente relaxado, não mostrando medo de ser derrotado ou mesmo morto por Goten. O poder reunido pelos dois era incrivelmente forte. A colisão desse soco pode não apenas aniquilar todo o sétimo universo em um instante, mas também impactar os universos ao redor. Beerus e os outros pareciam extremamente nervosos.
Eles sabiam o quão sérias seriam as consequências se esse soco acertasse. No entanto, eles também conheciam Goten e Merno muito bem. Mesmo depois que esse soco colidisse, o sétimo universo não desapareceria porque ambos haviam dominado a habilidade de manipular o espaço. Essa habilidade permitiria que eles liberassem toda a energia em dimensões separadas de tempo e espaço após a colisão total. Conforme a distância entre seus punhos diminuía para apenas 2 metros, Beerus e os outros fecharam os olhos, se preparando para o pior. De repente, uma figura apareceu entre Goten e Merno, esticando as mãos. Fap. No segundo seguinte, ele bloqueou sem esforço os punhos de Goten e Merno. Vocês dois, por favor, se contenham. Vocês não percebem que o ataque de agora teria destruído todo o sétimo universo? Uma voz calma e indiferente soou. Goten e Merno franziram a testa quase simultaneamente ao ver a pessoa na frente deles. Era o grande sacerdote que tinha acabado de chegar. Senhor grande sacerdote, nós estamos salvos. Beerus exclamou com alegria. Há poucos momentos, ele pensou que iria morrer com certeza. A chegada oportuna do grande sacerdote significava que o sétimo universo estava salvo. A seriedade nos rostos de Goku e Vegeta desapareceu instantaneamente. Apenas Whis permaneceu solene. Ele sabia que, embora a aparição do grande sacerdote pudesse salvar o sétimo universo, também significava que algo muito maior estava por vir. Goten, irmão mais velho Merno. Whis murmurou. A batalha resultou na queda de um deus da destruição e quase destruiu um universo. Como grande sacerdote, ele definitivamente puniria Goten e Merno de acordo. Tão bom. Lorde grande sacerdote. Estamos salvos. Belmod e Hunchi eram os mais felizes. Momentos atrás, eles tinham certeza de suas mortes. Mesmo se sobrevivessem à destruição do universo, Goten certamente os teria matado. Agora, com a chegada do grande sacerdote, eles talvez não tivessem que morrer. Eles poderiam enfrentar alguma punição, mas era melhor do que serem mortos. Grande sacerdote. O rosto de Goten afundou instantaneamente, parecendo preocupado. Velho, eu não esperava que você viesse tão rápido. Merno disse com uma expressão brincalhona, dirigindo-se ao grande sacerdote sem o respeito que outros anjos demonstravam. Ele não o chamou de Lorde Grande Sacerdote, mas em vez disso o chamou de velho. Merno, Goten, vocês perceberam o que estavam fazendo agora? A voz do grande sacerdote era extremamente indiferente enquanto ele os olhava com olhos sérios. Se eu não tivesse chegado a tempo, todo o sétimo universo teria sido destruído por vocês. Até outros universos teriam sido afetados. Centenas de milhões de criaturas teriam morrido em suas mãos. Vocês já pensaram nas consequências? Enquanto falava, o grande sacerdote também ficou surpreso com a força de Goten. Apenas meio mês se passou desde o Torneio do Poder, e a força de Goten havia crescido tanto. Enfrentando Merno, ele foi capaz de lutar até esse ponto. Merno era seu filho mais promissor e a existência mais poderosa entre todos os anjos, um candidato à posição de grande sacerdote. Ei, é o sol saindo do oeste? É muito raro. Merno zombou. Meu senhor grande sacerdote, que vive no alto das nuvens, realmente começou a simpatizar com criaturas comuns que são como formigas aos seus olhos. O quê? É tão estranho que você não limpou a bunda daquele garotinho nas costas dele hoje. A zombaria grotesca de Merno continuou. Por causa desse assunto, ele teve inúmeras disputas com o grande sacerdote, todas terminando de forma desagradável. Droga, velho, essa atitude de santo é realmente nojenta. Você pode aniquilar vários universos em um instante com apenas algumas palavras. Naquela época você não pensava nas centenas de milhões de vidas. E agora você está em uma posição moral elevada para nos criticar. Você não acha isso ridículo? A expressão de Merno instantaneamente se tornou feroz. Neste momento ele não parecia um anjo. Ele não tinha a aura gentil e pacífica de outros anjos, parecendo mais um mortal cheio de raiva por tratamento injusto. O grande sacerdote franziu a testa ligeiramente após ouvir as palavras de Merno. Parecia que mesmo depois de centenas de milhões de anos, Merno não havia mudado seu pensamento tolo em nada. Como um anjo ele deveria fazer o que um anjo deveria fazer. Mesmo ele, o grande sacerdote, não tinha o direito de interferir em nenhuma decisão que Zeno tomasse. Ele não conseguia entender de onde Merno tirava essas ideias pedantes e tolas. No entanto, o grande sacerdote ainda falou em um tom calmo. Lorde Zeno é o Deus supremo de todos os universos e a existência suprema neste universo. A eliminação de outros universos é um direito de Lorde Zeno. A razão pela qual Lorde Zeno faz isso é para tornar todo o universo dimensional melhor e mais equilibrado. A explicação do grande sacerdote deixou Merno ainda mais irritado. Até Goten ao lado dele franziu a testa. Essa declaração implicava descaradamente que apenas funcionários do Estado têm permissão para atear fogo, enquanto pessoas comuns não têm permissão para acender lâmpadas. Embora neste mundo, onde o poder era supremo, Goten concordasse com o que o grande sacerdote disse porque era um fato. Mas a verdade declarada tão diretamente sempre deixava as pessoas desconfortáveis. Especialmente porque ele era atualmente uma formiga que poderia ser facilmente exterminada aos olhos do grande sacerdote e de Zeno. Que regra pedante e autoritária. Você realmente dá desculpas para ele. As mesmas ações são consideradas pura bondade quando você as faz, mas quando nós as fazemos. Sua atitude não mudou em nada em centenas de milhões de anos, Merno riu com raiva. As mesmas ações foram consideradas boas para eles, mas más para os seres mortais.
Nesse momento, os rostos de Viz e Beerus ficaram cada vez mais preocupados. Cada palavra que Merno falava parecia constantemente atingir um nervo no grande sacerdote. Qualquer outra pessoa não ousaria confrontar o grande sacerdote, mas Merno era diferente. Ele era o filho mais amado e promissor do grande sacerdote. Quando essas palavras vinham de Merno, elas carregavam um peso diferente. O grande sacerdote não queria discutir mais esse tópico. Merno era eloquente desde criança, sempre falando essas falácias. Parecia que ele ainda não queria se arrepender. Se esse fosse o caso, deixá-lo continuar a falar poderia ser desastroso. Merno, Goten, a batalha que vocês dois lutaram agora não só causou a queda de um deus da destruição, mas também quase levou à destruição de um universo. Esta é uma ofensa grave. Vocês devem me seguir para aceitar a punição do Lorde Zeno, disse o grande sacerdote severamente. Especialmente Goten, um mortal que matou um deus da destruição. Isso era inaceitável. Mortais que matam deuses devem ser punidos. Depois de ouvir as palavras do grande sacerdote, os rostos de todos ficaram muito sombrios. Grande sacerdote, esse assunto não tem nada a ver comigo. Eles me provocaram primeiro. Eu estava apenas viajando neste planeta quando eles de repente vieram aqui para lutar comigo. Eu não tive escolha a não ser revidar. Quanto ao deus da destruição Kitela do quarto universo, isso foi apenas um acidente, Goten explicou imediatamente, sentindo-se verdadeiramente injustiçado. Sua viagem agradável foi interrompida por esses caras, e eles até o ameaçaram com Videl. Sob tais circunstâncias, ele não teve escolha a não ser revidar. Goten está absolutamente certo, grande sacerdote. Este assunto realmente não tem nada a ver com ele. Se alguém deve ser responsabilizado pela morte de Kitela, eu sou o mais responsável. Então, se você quer punir alguém, por favor, me puna. Beerus deu um passo à frente, suprimindo seu medo do grande sacerdote, e falou seriamente. Neste momento, ele teve que se levantar porque, neste incidente, Goten era originalmente uma vítima. Capítulo 129. Ele já considerava Goten seu melhor amigo. Ele não podia deixar Goten enfrentar o perigo sozinho. Goten o havia salvado 2 vezes antes. Dessa vez, ele tinha que se apresentar não importa o que acontecesse. Deus da destruição do 7º universo, você deveria ser grato por eu ter chegado bem a tempo. Então o 7º universo não foi destruído por eles dois. Se o 7º universo for destruído, você, o Deus da destruição, não pode escapar da responsabilidade, disse o grande sacerdote, olhando para Beerus. Uma luz forte brilhou em seus olhos. O grande sacerdote naquele momento estava obviamente diferente de seu eu gentil e alegre de sempre. Talvez o que Merno disse tenha tocado em um nervo. Vendo o olhar afiado, Beerus encolheu o pescoço em susto. O medo do grande sacerdote das profundezas de sua alma era algo que ele não conseguia superar. Esse medo durou centenas de milhões de anos, profundamente enraizado nele. Sua determinação rapidamente se desintegrou diante desse medo. Senhor grande sacerdote, Goten é meu filho. Se você quer punir alguém, me puna. Estou disposto a receber a punição no lugar dele. Goku deu um passo à frente imediatamente, falando seriamente com o grande sacerdote. Desde que Goten nasceu, ele nunca lhe dera amor paternal ou lhe fizera qualquer favor. Como pai, ele deveria se levantar agora. Goku, não há como negar sua performance fantástica no torneio do poder, mas não pense que pode negociar com um deus. O grande sacerdote olhou para Goku, seu tom ainda indiferente. Embora os mortais no 7º universo fossem impressionantes, sua força não era o suficiente para negociar diante de um deus. Essa batalha entre Goten e Merno já havia causado a queda de um deus da destruição. De acordo com as regras dos deuses, deve haver punição. Quanto à punição, ela teve que esperar até que Zeno acordasse para decidir. O deus da destruição do 10º universo e do 11º universo. Você veio ao 7º universo para provocar batalhas sem permissão, o que é uma violação das regras de Deus. Então, você também aceitará a punição correspondente. Depois que a voz gélida do grande sacerdote caiu, ele acenou com a mão, e os corpos dessas pessoas desapareceram do 7º universo em um instante. O que deles não podia ser sentido de forma alguma. Goten nem sabia o que estava acontecendo. Quando ele apareceu novamente, ele estava em um espaço de nada. Era uma vasta extensão de brancura, semelhante à câmara do tempo hiperbólica. Além disso, a gravidade parecia ser 100 vezes maior que a da Terra. O deus da destruição do 10º e 11º universos havia desaparecido há muito tempo. Apenas Goten, o grande sacerdote e Merno estavam neste espaço. Senhor grande sacerdote, o que exatamente é esse lugar? Como você planeja nos punir? Goten perguntou com uma carranca, seu tom pesado. Ele estava totalmente ciente da seriedade do assunto. Embora sua força tivesse melhorado qualitativamente na batalha com Merno, ele não era forte o suficiente para lutar contra o grande sacerdote. Ele sentiu que poderia ser morto em um instante. O deus mais poderoso do universo não era brincadeira. Este é o reino do vazio, um lugar onde deuses poderosos que cometeram crimes sérios são detidos, disse Merno com um sorriso. Apesar de ter sido trazido para cá, não havia nenhum traço de pânico em seu rosto. Pelo contrário, ele parecia extremamente à vontade, como se não tivesse medo de ser mantido aqui pelo grande sacerdote. Merno está certo. Este é de fato o reino do vazio, similar ao reino nulo onde o torneio do poder foi realizado. Este lugar não tem conceito de espaço, mas o tempo flui muito mais rápido aqui do que lá fora. Vocês dois ficarão aqui. Depois que Lorde Zeno acordar, ele os punirá de acordo com seus erros, explicou o grande sacerdote levemente.
Geralmente, os deuses que cometiam crimes sérios seriam presos aqui. Este lugar era um espaço de dimensão diferente, sem limites. Além disso, o tempo fluía muito rápido aqui. Se alguém vivesse aqui por centenas de anos, levaria apenas um pequeno período de tempo fora. Portanto, este lugar era temido por todos os deuses. Nenhum deus queria ser trancado aqui porque eles seriam engolidos por um tédio e solidão sem fim. Um deus da destruição e um anjo poderiam ser capazes de permanecer no reino do deus da destruição por centenas de milhões de anos, mas aqui, eles não durariam centenas de anos. Esse tipo de punição era tão simples quanto esperar para morrer. Parece que este lugar é muito parecido com a Câmara do Tempo Hiperbólica, pensou Gotham. Felizmente, ele tinha ficado na Câmara do Tempo Hiperbólica por vários anos, então tédio e solidão eram quase inaceitáveis para ele. Grande sacerdote, sua abordagem é muito autoritária. Qual é a minha culpa nesse assunto? A batalha foi instigada por seu filho Merno e os 3 deuses da destruição. Eu só queria proteger meus entes queridos do mal. O que há de errado nisso? Você os deixou ir, mas quer me aprisionar neste lugar abandonado. Não estou convencido por tal punição, disse Gotham seriamente, olhando para o grande sacerdote. Ele foi forçado a essa situação. O deus da destruição que ele matou era para proteger a terra e seus entes queridos. Ele não podia aceitar ser punido da mesma forma que Merno. Gotham, não importa o que aconteceu antes, matar o deus da destruição do quarto universo é um fato. É errado matar um deus como um ser mortal. Se você quiser se opor, terá uma chance quando Lord Zeno acordar. Eu sou apenas responsável por mantê-lo neste lugar, disse o grande sacerdote seriamente, sem qualquer indício de egoísmo. Seu dever era trancar temporariamente Gotham e Merno. Quanto ao que Zeno decidiria, isso era problema de Zeno. O grande sacerdote não interferiria no resultado final. Ok, vocês dois fiquem aqui até Lord Zeno acordar. Tudo estará resolvido então. Com isso, o grande sacerdote desapareceu na frente deles. Assim que ele desapareceu, correntes de energia azul apareceram sob os pés de Gotham e Merno, restringindo-os completamente. Que diabos? Gotham instantaneamente se transformou em Super Saiyajin 4, tentando se libertar das correntes de energia. Mas mesmo com toda a sua força, era impossível. Nem mesmo o poder da destruição teve efeito nas correntes. Não desperdice seus esforços, Gotham. Essas correntes são tão fortes que até o grande sacerdote teria dificuldade para se libertar, quanto mais você. Apenas fique aqui. Esta pode ser uma boa oportunidade de treinamento para você, disse Merno, ainda parecendo relaxado com um leve sorriso. Desde o começo ele estava calmo e despreocupado. Calha a boca, seu bastardo. Se não fosse por você, eu não estaria preso neste lugar. Maldito! Gotham gritou para Merno, aumentando seu ki novamente. Mas não importava o quanto ele aumentasse seu ki, ele não conseguia se libertar das algemas. As correntes não se moviam e não podiam ser destruídas. Elas provavelmente estavam condensadas com poderosas leis divinas, tornando impossível se libertar a menos que alguém tivesse o mesmo nível de poder. Não seja tão temperamental. Não estou brincando com você. Seu talento é ridiculamente forte. Mesmo sem treinamento, sua força aumenta dia a dia. O fluxo do tempo aqui é mais rápido do que na dimensão do tempo na Terra, tornando esta uma boa oportunidade para você. Merno continuou com um sorriso. Como anjo mais poderoso, suas habilidades de leitura de mentes eram excelentes. Ele havia obtido todas as informações sobre Gotham lendo as memórias de Goku e Vegeta. No entanto, Gotham era diferente. Merno não conseguia ler sua mente, o que lhe dava maior confiança em Gotham. Talvez o que ninguém mais havia feito antes, ele pudesse fazer. Esses bastardos. Gotham ignorou as palavras de Merno. Merno também era responsável por ele estar preso aqui. Se ele conseguisse sair, mataria Merno sem hesitação. Esses deuses indiscriminados eram imperdoáveis. O tempo passou dia após dia no vazio. Num piscar de olhos, vários meses se passaram. Inicialmente Gotham pensou em como se libertar das correntes e escapar deste lugar, mas ele lentamente percebeu que era impossível. Não importa o quanto ele tentasse, as correntes não podiam ser quebradas. Seu humor ficou mais irritado com o passar do tempo. Embora ele tivesse ficado na Câmara do Tempo Hiperbólica por um longo tempo antes, naquela época ele estava relativamente livre. Ele podia descansar bem após o treinamento, mas este lugar covarde o restringia completamente. Se não fosse por sua imortalidade e pela habilidade de Majin Buu, ele provavelmente já teria morrido de fome agora. Gotham, você pode ficar aqui. Acho que é hora de eu sair daqui. Merno levantou a cabeça de repente e disse a Gotham. Nos últimos meses ele nunca ficou irritado nem por um momento. Do começo ao fim, ele estava extremamente pacífico. Depois de entrar no reino do vazio, Merno ficou mais parecido com outros anjos. Seu estado de espírito era extremamente calmo. Sair? A expressão de Gotham congelou de repente. Esse cara poderia realmente sair desse maldito lugar? Por que ele ficou preso por meses e nunca mencionou que poderia sair? Tenho outras coisas para fazer. Mas como eu venho lhe dizendo, esta é uma ótima oportunidade para você. Embora seja realmente chato e solitário aqui, é tranquilo o suficiente para pensar sobre sua própria força e as habilidades que você dominou antes. Talvez durante este período você passe por uma mudança qualitativa, e você sairá daqui em segurança, disse Merno. Quando sua voz caiu, energia branco-prateada de repente foi liberada de seu corpo. Estrondo. Com o tremor violento de todo o Void Realm, Merno explodiu diretamente. Imediatamente as correntes de ferro que o prendiam desapareceram sem deixar vestígios.
Esse bastardo. Ele realmente se explodiu? Foi assim que ele saiu desse maldito lugar? Você tá brincando comigo. A aparência de Gotham piorou. Embora ele realmente odiasse Merno, aquele bastardo, pelo menos 2 pessoas tinham sido trancadas ali, então ele não se sentia muito solitário. Mas agora ele era o único que restava. Ele não sabia quanto tempo ficaria preso nesse lugar sombrio. Pensando nisso, Gotham ficou ainda mais irritado. Grande sacerdote, seu bastardo sangrento, apresse-se e me deixe sair deste lugar. Absolutamente imperdoável, seus bastardos. Seu rugido histérico não obteve resposta. O espaço inteiro estava em silêncio mortal, terrivelmente quieto. O tempo continuou passando. Em um piscar de olhos, 1 ano se passou, e Gotham se acalmou. Não importa o quanto ele lutasse, rugisse ou desabafasse, não ajudaria. Lentamente se acalmando, ele finalmente se lembrou das palavras de Merno. Preso aqui fazia as pessoas se sentirem solitárias e entediadas como a morte, mas era de fato uma boa oportunidade. Ele podia treinar bem. Quando Freeza foi morto e amarrado naquele casulo de bicho da Zeda, com anjos e pequenos animais batendo tambores todos os dias, sua situação era pior que a de Gotham. Mas Freeza realizou treinamento mental em tortura dolorosa todos os dias, o que lhe permitiu atingir a forma Golden Freeza em um curto período após deixar o inferno. Pensando nisso, Gotham acordou de repente. O Ultra Instinto, o Ultra Ego, a habilidade de teletransporte dimensional de Janemba, a habilidade de restauração de Majin Buu, e minha linhagem lendária, a linhagem lendária de Kali. Gotham começou a separar as habilidades que havia adquirido e dominado repetidamente. Lentamente, ele fechou os olhos e começou a meditar. Enquanto isso, no mundo exterior, apenas 15 minutos se passaram. Beerus e Goku retornaram ao reino do Deus da Destruição. Eles devem encontrar uma maneira de resgatar Gotham o mais rápido possível. Whis, você sabe para onde Gotham foi levado pelo grande sacerdote? Beerus perguntou ansiosamente. Eles precisavam tirar Gotham de lá, mesmo que isso significasse perder sua posição ou sua vida. Goku e Vegeta também pareciam ansiosos. Lord Beerus, como eu poderia saber de uma coisa dessas? E mesmo se eu soubesse onde Gotham estava preso, eu nunca poderia te contar. Porque essa é a decisão do Lorde Grande Sacerdote, e como um anjo, eu nunca iria contra sua decisão, Whis disse levemente, claramente tomando uma posição. Sua primeira identidade era um anjo, e sua segunda identidade era o filho do Grande Sacerdote. Essas 2 identidades eram o suficiente para ele não trair o Grande Sacerdote. Droga, seu bastardo. Gotham também é seu aprendiz, e Gotham te trata bem. Como você pode fazer isso com ele? Beerus cerrou os punhos com força, claramente insatisfeito com a atitude de Whis. Sinto muito, Lord Beerus. Eu gosto de Gotham, mas eu sempre sei quem eu sou. Eu sou um anjo, então devo seguir as regras do anjo, Whis disse em um tom neutro. Capítulo 130. De qualquer forma, como um anjo, ele definitivamente não ousou trair o grande sacerdote, mesmo que gostasse muito de Gotham. Beerus cerrou os dentes com raiva. Se nem mesmo Whis estava disposto a ajudá-los agora, então eles nem saberiam para onde Gotham tinha sido levado, muito menos a perspectiva irreal de um resgate. Whis, Gotham é meu filho, não importa o que aconteça. Querendo nos acompanhar ou não, pelo menos nos diga onde ele está agora? Goku também implorou. Por Gotham, ele sempre sentiu uma grande culpa. A razão pela qual Gotham lutou contra Merno dessa vez e matou o Deus da Destruição do 4º universo foi inteiramente para proteger a Terra e o 7º universo. Ele sentiu que mesmo um anjo não deveria ser tão irracional, já que o que Gotham fez foi proteger a todos. Não posso te ajudar com esse assunto e não vou te ajudar. Se você quiser fazer isso, eu vou te impedir. Seu pensamento é muito perigoso agora, pensando em confrontar Lord Zeno e Lord Grande Sacerdote. Eu não vou permitir isso. Além disso, eu não quero te ver morrer sem sentido. Whis disse com uma voz muito firme. Permitir que eles lutassem contra o grande sacerdote e Zeno era simplesmente cortejar a morte. As regras que eles uma vez estabeleceram não podem ser abaladas por ninguém. Tentar desafiar sua autoridade em vão levaria à morte. Aos olhos de Zeno, fossem mortais como Goku ou Beerus, o deus da destruição, todos eram como formigas. Eles poderiam ser facilmente apagados com um aceno de sua mão. Era tão simples quanto apagar uma pequena formiga. HMPH. Você não precisa se preocupar conosco, Whis. Parece que eu tinha uma opinião muito alta sobre você antes. Parece que o que Merno disse está certo. Vocês realmente não têm senso de moralidade. Beerus bufou novamente e disse com desgosto. Esse cara parecia ser completamente diferente dos Whis que ele conhecia antes. Sua postura firme era assustadora. Parecia que todos os sentimentos e emoções eram um tipo de pecado na visão dele. Que ideia extrema era essa, como uma ferramenta sem sentimentos próprios? Uau! E neste momento, Shin apareceu de repente no reino do Deus da Destruição com o antigo Kai e Kibito através do movimento instantâneo. Lord Beerus, Senhor Goku, Senhor Vegeta. Vocês encontraram uma solução para Gotham? Shin primeiro cumprimentou Beerus e Goku. Então ele perguntou ansiosamente sobre o resultado. Desde que ele soube que Gotham foi levado pelo grande sacerdote, ele estava ansioso como uma formiga em uma panela quente. Porque desde que conheceu Gotham, Gotham o tratou como um amigo. E ele nunca confiou em sua própria força para mostrar seu poder na frente dele ou deixá-lo desconfortável.
Além disso, ele o ajudou a libertar o ancestral e resolver o pesadelo Majin Buu em seu coração. Então, em seu coração, ele há muito considerava Goten como seu melhor amigo. Agora que ele ouviu que seu amigo estava em apuros, ele naturalmente queria vir e ajudar. Idiota, você ainda precisa perguntar esse tipo de coisa? Você pode saber a resposta só de olhar para as expressões deles. O velho Kai imediatamente xingou e disse. Na verdade, ele também parou Shin antes, dizendo para ele não se envolver nesse assunto. Porque esse assunto foi tratado pelo grande sacerdote e seria Zeno quem finalmente resolveria. Não importa qual dessas duas pessoas fosse, Shin não podia ofendê-las. Mas esse garoto desleal parecia ter comido as entranhas de um tigre e decidiu se intrometer desesperadamente nessa água lamacenta. E ele também apregoava muita moral e virtudes. Ele nem hesitou em brigar com seu próprio ancestral. No final, o velho Kai realmente não conseguiu segurá-lo, então ele teve que seguir em frente. Lord Shin, nós nem sabemos onde Goten está agora. Whis é o único que pode saber sobre o paradeiro de Goten, mas ele não nos contará. Goku respondeu com uma cara séria. Quanto a Beerus, ele nem olhou para esses Kais supremos nos olhos. Porque em sua mente, esses caras não podiam ajudar em nada, tudo o que fariam era apenas aumentar o caos. O que eu devo fazer então? Shin se sentiu desanimado instantaneamente. Embora eles, os Supremos Kai, tivessem muitas habilidades nessa questão, ele realmente não poderia ajudar. Não havia como encontrar Goten, que estava sendo mantido pelo grande sacerdote. Você não vê que é isso que estamos descobrindo? Se você realmente veio ajudar, vamos encontrar um jeito juntos, Beerus disse com raiva. Claro, a razão pela qual ele estava bravo era porque Whis estava sendo muito teimoso. Não importa o que eles dissessem, ele se manteve firme e não estava disposto a ajudar nem um pouco. Várias pessoas simplesmente ficaram sentadas ali. Um dia passou num piscar de olhos. Mas elas não tinham a mínima ideia. Todos, não pensem mais nisso. Embora Goten tenha cometido um crime, ele não deveria ser punido com a morte. Lord Zeno ainda gosta dele, então ele não deveria ser condenado à morte diretamente. Então todos deveriam desistir dessa ideia e fazer o que vocês devem fazer, Whis sugeriu novamente, olhando para a multidão carrancuda. Na verdade, o que ele fez também foi para o bem de Beerus e dos outros. Teria sido impossível resgatar Goten apenas com paixão. Havia 90% de chance de que eles se metessem em problemas. Isso não era lealdade, era estupidez. Mesmo se encontrassem Goten, eles eventualmente se meteriam em problemas, possivelmente levando Zeno a destruir todos eles. Isso era extremamente suicida. Droga, não fale. Beerus imediatamente xingou Whis. Ele estava obviamente muito desapontado e infeliz com Whis naquele momento. Senhor Beerus, pensei em uma maneira, Vegeta falou de repente. Que jeito? Diga logo. Todos imediatamente voltaram sua atenção para Vegeta. Usando as Super Dragon Balls, pode ser possível trazer Goten de volta. Mesmo que não possamos trazê-lo de volta, pelo menos podemos saber seu paradeiro, Vegeta sugeriu. Essa foi a melhor ideia que ele conseguiu pensar porque, além de um Angel, o único que poderia saber o paradeiro de Goten era Super Shenron. Sim. Por que não pensei nisso antes? Ótimo. Contanto que o Super Shenron seja invocado, podemos encontrá-lo com certeza. Goku, Vegeta e Gohan, vamos nos separar e encontrar as Super Dragon Balls, Beerus instruiu os três. Então ele olhou para Chi e os outros e disse, apressem-se e venham juntos, vocês dois. Afinal, a transmissão instantânea do Supremo Kai era muito útil. Bom, todos concordaram, a esperança reacendida em seus corações. Embora Whis quisesse pará-los, ele finalmente escolheu não fazer nada. Já que eles queriam desafiar a autoridade de Zeno e do grande sacerdote, deixe-os fazer isso. Ele tentou dissuadi-los, mas eles não o ouviram de forma alguma. Ele só esperava que eles não fossem punidos duramente. 2 dias se passaram rapidamente. Várias pessoas procuraram em quase todos os cantos dos 2 universos, mas não encontraram uma única Super Dragon Ball. Desamparados, todos retornaram ao reino do Deus da Destruição novamente. Lord Beerus, mesmo com o Super Dragon Ball Radar, não encontramos uma única Super Dragon Ball. Parece que no 7º universo e no 6º universo, as Super Dragon Balls não existem mais, Goku disse em desespero. As Super Dragon Balls eram sua única esperança, e agora essa esperança parecia frustrada. Todos franziram a testa novamente. Parecia impossível resgatar Goten. Eles tinham que acreditar nas palavras de Whis, com suas habilidades, eles não poderiam encontrar Goten. Mesmo se o encontrassem, eles não seriam capazes de salvá-lo. Enquanto todos estavam quase desesperados, um portal apareceu de repente no céu do reino do Deus da Destruição. Imediatamente depois, uma figura voou para fora do portal dimensional. Essa figura era Merno. Whis e Beerus sentiram a presença de Merno imediatamente, então levantaram suas cabeças abruptamente. Irmão mais velho Merno? O que está acontecendo? Ele não foi levado embora pelo pai? Whis murmurou para si mesmo com uma expressão confusa. Ele e Goten cometeram erros semelhantes, e os erros de Merno foram ainda mais sérios, pois ele instigou uma batalha entre vários deuses da destruição e Goten, que resultou até na morte de Kitela. Mas por que ele estava livre tão cedo? Quanto a Goten, ainda não havia paradeiro. Todos não notaram que um padrão de flor completamente formado nas costas da mão de Merno. Maldito bastardo, é você de novo. A raiva de Beerus estava totalmente carregada no momento em que ele viu Merno. Ele pulou e atacou Merno diretamente. Se não fosse por esse bastardo, Goten não teria sido levado pelo grande sacerdote, e não havia notícias dele até agora.
Ao vê-lo, Goku e Vegeta também se transformaram instantaneamente em Super Saiyan Blue e correram diretamente em direção a Merno. Merno não se moveu, a aura que ao redor de seu corpo bloqueou facilmente o ataque dos três. Então ele disse levemente, parece que todos estão preocupados com Goten. Não fique tão bravo, estou aqui para ajudar você a resgatar Goten. Claro, ninguém acreditou em suas palavras. Os três lançaram um ataque como uma tempestade novamente. Merno balançou a cabeça com um leve sorriso ainda no canto da boca. Obviamente, raciocinar com esses caras exigia acalmá-los primeiro. Seu corpo desapareceu como uma miragem. Bang, bang, bang. Com o som de 3 colisões, as pupilas de Beerus, Goku e Vegeta encolheram instantaneamente. Imediatamente depois, seus corpos caíram no chão incontrolavelmente. Afinal, comparado com a força de Merno, ainda havia uma enorme lacuna entre eles. Todos, vocês podem me ouvir agora? O que eu acabei de dizer não é mentira. Estou aqui para ajudar vocês a salvar Goten, e sei onde ele está sendo mantido. Merno disse, olhando para Beerus e Vegeta que tinham perdido sua eficácia em combate. Pare de peidar aqui, seu bastardo. Se não fosse por você, Goten nunca teria sido levado pelo grande sacerdote. Agora você está fingindo estar aqui dizendo essas bobagens hipócritas. Você acha que somos todos tolos que acreditariam em tais palavras? Beerus imediatamente xingou alto. Quando ele decidiu resgatar Goten, ele já estava preparado para morrer. Então, aos seus olhos, o chamado anjo não passava de besteira. Ele iria lutar com ele até a morte. Está tudo bem se você não acredita. Eu vou provar isso a você com minhas ações. Goten agora está preso no Reino do Vazio. De acordo com a proporção de tempo entre o exterior e o Reino do Vazio, ele está preso lá dentro há 75 anos. E se eu quiser ir até aquele lugar e tirar Goten de lá, não posso fazer isso sozinho. Preciso de um deus da destruição e um Kai Supremo para se juntarem a mim. Merno guardou seu sorriso e então disse muito sério. Embora sua força fosse muito maior do que a de outros anjos, comparado com o grande sacerdote, ainda havia uma lacuna muito grande. Portanto, era impossível resgatar Goten confiando no poder de uma pessoa. Então, era necessário confiar no poder puro das leis do deus da destruição e do Supremo Kai. Void Helm. Que lugar é esse? Goku e Vegeta ficaram surpresos por um momento. Eles nunca tinham ouvido falar de um lugar assim. No entanto, as expressões de Beerus e Whis mudaram de repente. Como eu esqueci daquele lugar? Geralmente deuses que cometeram crimes sérios seriam presos naquele lugar. Beerus percebeu de repente. Talvez fosse porque ele inconscientemente sentia que Goten era apenas um mortal comum, então ele não pensou no Reino do Vazio. Mas mesmo que ele pensasse sobre isso, era impossível para um deus da destruição alcançar aquele tipo de lugar. Irmão, por favor, pare de falar. Você realmente vai se separar do pai e dos outros? Se continuar fazendo isso, devo relatar esse assunto ao pai. Whis disse imediatamente a Merno. Quanto mais pessoas envolvidas nesse assunto, mais pessoas seriam mortas. Isso era algo que ele não queria ver. Quase esqueci de você, meu querido irmãozinho. Eu costumava te amar mais e achava que você era o anjo mais parecido comigo. Mas agora parece que você realmente me decepcionou. Você nem contou a notícia ao Lord Beerus. Merno olhou para Whis desapontado. Quando o 13º universo ainda existia, ele tinha o melhor relacionamento com Whis. Esse garoto era como seu próprio seguidor, frequentemente vindo até ele. Naquela época, ele também sentia que Whis era muito parecido com ele, gentil e atencioso. Mas agora parecia que os dois eram completamente diferentes. Com o passar do tempo, Whis se tornou cada vez mais como aquele velho e teimoso grande sacerdote. Não importa o que você diga, eu vou te parar. Estou fazendo isso para te salvar, Whis disse muito sério. Ele não queria que ele fosse eliminado por Zeno no momento em que conhecesse seu bom irmão. E Beerus e os outros? Mesmo se eles resgatassem Goten, e daí? No final, eles não poderiam escapar do destino de serem apagados. Se eles não fizessem nada agora, talvez Goten ainda pudesse ser salvo. Pare de ser hipócrita aqui. Agora você é exatamente o mesmo que aquele velho. Todo dia, você continua justificando as decisões daquele garotinho e atendendo a todos os seus caprichos. Se você quiser denunciar, temo que não terá essa chance. Depois que a voz de Merno caiu, ele fez um portal à vontade e o corpo de Whis foi diretamente absorvido por ele. Whis, você só fica no vão entre as dimensões, e depois que o assunto acabar, você vai conseguir sair naturalmente. Merno disse, olhando para o lugar onde Whis tinha acabado de desaparecer. Então ele se virou para Beerus. Eu vou cuidar de todos os seus ferimentos em seguida, e você vai resgatar Goten comigo. No entanto, poucas pessoas podem ir para aquele lugar. Lord Beerus, Supremo Kai e eu iremos. Merno olhou para Goku e Vegeta. Embora pudessem ser considerados a existência superior entre os mortais, se alcançassem o Reino do Vazio, não seriam capazes de ajudar. Eles poderiam até se tornar um fardo. Droga, parece que só posso confiar em você. Beerus cerrou os dentes. Eles não tinham outra escolha agora. Depois de tratar os ferimentos de Beerus, Merno imediatamente convocou um portal. Então os corpos dos três desapareceram do reino do deus da destruição.